E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room, um especialíssimo para falar de Homem-Aranha. É um novo dia e é óbvio que quem vai falar aqui comigo sobre isso é o Ti. E aí, Ti? Fala aí, Marcão. Fala aí, galera. Bora. Homem-Aranha chegou o grande dia da gente falar desse filme. Pô, Mano, que isso, que filme filmaço. maravilhoso. Que filme maravilhoso. Então, gente, por conta disso também, o episódio de Nexus Room de X-Men 97 vai ficar pra semana que vem, que a gente vai englobar os episódios que ainda não foram abordados aqui, né? Então são o dessa semana, da semana passada e o próximo, tá bom? E aí a gente faz um outro pra fechar a segunda temporada. E, bom, primeiro de tudo, Ti, já vou te botar numa fogueira aqui logo de começo. Você coloca esse filme onde no seu ranking de filmes do Homem-Aranha? Porque eu empolguei no meu, eu empolguei. Ó, pra mim, eu pensei nesse ranking. Pra mim, ele é top 3. E aí eu vou explicar. Primeiro que eu não coloco o No Way Home nessa lista. Eu não coloco, porque pra mim o No Way Home ele é como se fosse o Civil War. Muita gente esquece que o Civil War é o Capitão América 3. É, Então, porque parece que é um soft Vingadores ali, né? Parece que é um negócio, um Vingadores. Mas então eu tiro ele dessa lista. Mas assim, eu tenho muito carinho pelo Homem-Aranha 1, porque eu vi quando eu era muito novo, né, do Tobey Maguire. O Homem-Aranha 2 eu acho um filme maravilhoso. E aí, pra mim, o top 3 é o Brand New Day. sim. Eu coloco ele de top 2. De novo, eu tiro o Far From Home porque ele é um evento cinematográfico, é isso que você falou, é nível Vingadores, tá? É. Então, a gente colocar é um sentimento diferente, não quer dizer que é melhor ou pior, mas é diferente de você o que você tá vendo ali. Então, eu coloco o primeiro Homem-Aranha, que foi um dos que tem uma relação mais emocional com esse filme, foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. O primeiro, do Tobey Maguire, porque eu lembro que eu fiquei apavorado com aquele Duende Verde, tipo, cheguei a ter pesadelo com aquela porra, tal, eu era bem mais novo. Então esse é o top um também justamente por conta dessa relação emocional. E eu posso estar emocionado pelo que eu vi recente, mas eu coloco esse no segundo lugar, na frente de Homem-Aranha 2, na frente de outros grandes filmes que a gente tem aí. Eu sempre gostei dos filmes do Tom Holland, mas tinham coisas nessa versão do Homem-Aranha que elas são consertadas aqui, né? Que é o que o pessoal sempre reclamava de, ele pode fazer as coisas sozinho, por que ele fica com esse povo ajudando ele? Por que o Tony Stark tem que fazer tudo, tal, não sei o quê. E é uma história muito completa no sentido de que você ri em alguns momentos, você chora em outros, tem umas partes pesadas ali, e você fica muito hypado com a ação em outros também. Então, pra mim, ele é um filme muito redondo, ele é muito completo, e ele resolve também algumas pendências que a Marvel tinha em relação ao Homem-Aranha e até ao Hulk também. E a chave, a cereja do bolo, gente, terão spoilers nesse podcast, tá? Então se você não viu o filme, você assista ele, depois você volta pra ouvir aqui, ou você saiba que você vai tomar os spoilers aqui, se você não se importa com isso, bora continuar. O vilão, a vilã, na verdade, é a chave de ouro, porque assim, é uma motivação forte, você se identifica, é também um personagem emocional pra caramba, extremamente poderoso. Então, por conta desse conjunto da obra também, de ver um respiro novo, né, um novo dia realmente o personagem nas mãos do Dustin Daniel Cretton, que é competentíssimo, eu coloco ele no top 2, tá? No top 2, porque o primeiro da lista tem um apego emocional pra mim, porque foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. Se tirar essa parte emocional, pra mim, eu acho que ele é top 2 também. Que daí eu tiraria o 1, deixaria o 1 como 3 e deixaria o Homem-Aranha 2 como top 1, esse como top 2 e o Homem-Aranha 1 como top 3. Mas é isso que você falou. Tem a nostalgia pra gente, né? Muito forte. Exato. Então, vamos começar aqui falando sobre essa nova pegada, né? E também sobre aquele começo do filme, que é um começo que ele tem esse salto temporal que o filme acompanha. São 4 anos em relação ao No Way Home, né? 4 anos desde que o mundo esqueceu quem é o Peter Parker. É, Então ele mostra isso muito rápido, numa cena de, sei lá, 15 minutos, ele passa esse tempo. Não é que aparece o letreiro embaixo, 4 anos depois. Não. Passa esse tempo a gente vendo como que o Peter está agindo, mas é de uma maneira bem rápida, né? Então, eu quero saber o que você achou. Primeiro, dessa nova pegada, né? Ele sozinho, tendo que se virar e tudo mais. Um filme que prioriza muito efeito prático, diferente dos filmes do John Watts. E em relação a esse comecinho, eu gosto de começos assim, porque eles são objetivos, eles já aumentam um pouco da empolgação e são momentos que não precisam de contexto. A gente não precisa entender por que o Boomerang estava atrás do Homem-Aranha, por que o Escorpião e o Homem-Aranha estavam lutando.
isso é um momento de passagem de tempo. Então engrandece muito você colocar essas cenas jogadas ali, nesse sentido, do que você apenas mostrar um letreiro lá pra economizar tempo no filme, porque no final das contas, 10, 15 minutos não vão mudar nada. E assim, achei engraçado porque várias das cenas dos trailers que a gente ficava teorizando, mano, essa teve uma, inclusive, você falando e eu também concordando muito, caralho, o Demolidor vai estar nessa cena, que é ele indo em direção ao tentáculo. Essa cena é nos primeiros 5 minutos do filme, tipo, o Homem-Aranha enfrentou o tentáculo. Acabou, né? Então fala aí, o que você achou desse Ah, comecinho? aham. E foi engraçado que quando eu vi essa cena, eu falei, caralho, o Demolidor não tá no filme. Quando eu vi essa cena, eu falei, esquece. Bom, eu achei que. Primeiro que eu gosto muito também é o artifício que a gente viu no Quarteto Fantástico, porque tem aquela matéria, aquele programa, aquela matéria contando um pouco da origem dele, para não ficar repetindo a origem. Para mim, esse é o filme de origem do Homem-Aranha do Tom Holland. Os outros filmes foram. Ele estava lá, mas esse é o filme de origem de verdade. E gosto muito desse tom também. Muito melhor do que o letreiro, você vai vendo. E acho que assim, nesses 10 minutos iniciais, onde mostra essa passagem de tempo e mostra ele lidando com o crime em Nova York, tem muito fanservice também. Tem vários vilões que ele enfrenta que são capas de quadrinhos. Porque o fanservice pelo fanservice, então que coloque ele nestes momentos, né? Não só por filme ser fanservice. Mas tem um Então, gostei momento muito. dos quadrinhos aqui que eles repetem, dele com o Justiceiro, que, mano do céu, que É. cena absurda, mano. Vai, mas E continua. falaremos muito sobre isso, porque inclusive um dos pontos Aham. altos do filme pra mim é a dinâmica entre os dois, mas vamos falar bastante sobre isso. Mas é isso, então a gente vê o Escorpião, a gente vê o Lápide, a gente vê o Boomerang, a gente vê um monte de vilão e ele prendendo todos, então adorei esse tom, serve pra situar a gente, o tom do filme onde a gente tá e onde o próprio Homem-Aranha está nessa linha do tempo. É, Excelente. e fazer uma meia-culpa aqui também, que eu também errei. Tipo assim, eu acertei algumas teorias, mas errei outras também. É, por exemplo, a presença do Lápide. Ah, o Lápide vai ser o cara que tá financiando esses vilões aí. No lugar do Wilson Fisk. Aí depois que acabou, pelo Wilson Fisk, né? Aí depois que acabou a segunda temporada de Demolidor, a gente viu que o Wilson Fisk não tem mais esse poder todo. Ah, vai ser o Lápide que tá financiando os caras. Eles não entram nesse mérito e nem precisa. O Lápide é um vilão igual todos os outros. Muito bom, inclusive, a luta deles lá, que o Lápide fala: quanto tempo você vai demorar pra cair dessa torre que ele. Ah, me diz você, mano, é muito bom. E a policial que trabalha junto com ele, que é a Colin Zayas, que faz The Bear, né? O urso. Muito boa atriz também. Ela. Ela já. Tipo assim, a vibe dela com o Homem-Aranha também me surpreendeu bastante, sabe? Eles são meio que amigos, assim, né? Os filhos dela sabem que ela tá falando com ele. Ela fala pra ele se cuidar também. A gente tem referência a Demolidor Renascido numa foto, justamente nesse comecinho, que mostra que a prefeita agora é aquela mulher que era a conselheira política do Fisk, né? Então ela assumiu o lugar dele, mas é bem rápido também. Ela não tem nenhuma fala, ela só aparece com ele tendo a chave da cidade. E a relação que ele tem com a cidade de Nova York, ela é direcionada para a policial da Colin Zayas, que é uma atriz também fantástica, muito boa. E eu gostei demais. Eu não esperava essa relação, sabe, dos dois. Sim, foi muito boa mesmo. Uma sinergia, assim, né? Bem legal entre eles. Muito, muito. E, bom, esse primeiro momento aí já é legal, Ah, justamente. Pode falar, pode falar. só um ponto, só um ponto. Não peça desculpas por teorizar, porque a gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra criar teoria, pra errar, pra acertar e tá tudo certo. E acertamos um monte também, né? Por conta disso, Pô, que isso? quando a gente for chegando, a gente vai falando. É. Uma coisa também que é muito interessante, isso que você falou das capas, que é sempre bom a gente reforçar, eles fizeram isso em cena, não é CGI, pra mudar uma perna, um braço pra deixar parecido, não. O Tom Holland e o Dustin Daniel Cretton, ó, eles ralaram pra deixar essas cenas iguais. Pra quem não tá entendendo, no trailer mesmo já mostrou algumas. Tem shots, né, takes desse filme que se você pausar, ele é exatamente uma capa de uma HQ ou um quadro de um quadrinho ali do Homem-Aranha, e é um negócio absurdo. E outra coisa também pro pessoal já começar aqui, antes da zona de spoilers, que vai ser o episódio inteiro, mas pra quem quer saber o que precisa lembrar antes de ver esse filme, gente, só precisa ter assistido, né, Ti? Se você discordar de mim, você fala, só precisa ter assistido, na minha visão, Homem-Aranha 3, o Far From Home. Pra mim, não precisa de É, nada mais. Isso me dá uma angústia, que eu vi gente fazendo listas e listas. Ó, o que você tem que não, assistir pra ver esse filme? E a pessoa colocou a segunda temporada de Demolidor da Netflix, porque o Justiceiro aparece lá, e não sei o que. E é uma não. lista. Guerra Civil, é uma lista gigante. E a pessoa olha essa lista e fala, putz,
Você tem que ver tudo isso, eu não vou ver. E, gente, não precisa nada disso. É o que o Ti falou, esse filme, ele tem um tom de origem do Homem-Aranha, porque ele vai te mostrar várias situações que ele passa, os conflitos dele. Então, a única coisa que você precisa ter ciência pra chegar nesse filme e não ficar meio boiando é o que acontece em Far From Home, que é a tia May, né, a perda da tia May, e o fato das pessoas não lembrarem dele acabou. Você não precisa saber as coisas do Justiceiro, porque aqui também mal tem reflexo isso, e todo mundo sabe por que o Justiceiro faz o que ele faz. Inclusive tem uma cena que entram na mente dele a personagem da série 5, né? Isso aqui é zona de spoiler também, no episódio inteiro. A personagem da série 5 entra na mente dele e fala: caralho, ele é muito louco, tipo, ele é perturbado demais. E é isso, mano, tá ligado? Acabou, velho. Então você não precisa de outros contextos nem nada do tipo, é muito simples. É só ver o filme anterior que já basta, assim, mais do que o suficiente. É isso. Não precisa, no máximo, se quiser ver a trilogia pra entender a conexão que ele tem com o Ned e com a MJ, mas não precisa mais do que isso. O terceiro já é mais que o suficiente. É, mano, porque aquela despedida deles três no terceiro mesmo já é muito forte. A Já. relação deles, o filme todo com os dois se metendo na confusão pra proteger. Então, só precisa do três mesmo. E é claro, né, gente? Se você já viu Guerra Civil, os outros filmes desse Homem-Aranha, você vai saber mais do que aconteceu com ele lá no passado. Mas nada do que aconteceu com ele lá reflete aqui. Tá ligado? Tipo assim, ele não cita uma vez o Tony Stark, por exemplo. Não faz nada disso. Nada mesmo. Quando ele tem esses momentos de flashback, de lembrar das pessoas que ele deixou pra trás, é a Tia May. Não é o Tony Stark, não é ninguém desse tipo. Então, é só esse filme realmente que precisa ser visto antes. E assim, se não ver também, você não vai ter grande. Você vai ficar meio boiando, claro. Não vai ter. Ué, o que aconteceu com a Tia May? Não sei o quê. Mas também você não vai perder tanto do que é o filme, porque é um filme que se basta. Em tempos de UCM é meio difícil a gente ter um desses. Mas como é uma produção da Sony, a Sony entra aqui, esse filme precisa se bastar para Sony, né, basicamente. E ele se basta desse jeito fantástico também. E a Marvel tem feito isso, né? No Quarteto Fantástico foi um filme também meio ali que você pode assistir só ele. Até Thunderbolt, se você forçar um pouquinho, você consegue ver também. E isso já é um indício de uma preparação para as próximas fases, porque realmente, hoje, para você acompanhar a Marvel, você tem que fazer uma baita lição de casa. A tendência é que eles preparem o terreno para que isso não seja tão necessário daqui para frente. Mas falaremos sobre isso também mais pro final do episódio. Exatamente. E, bom, aí já chegando num outro tópico aqui, vamos falar das relações de personagens, porque nós temos finalmente o Frank Castle do John Bertrand chegando ao cinema e a relação dele, Justiceiro, com o Homem-Aranha Peter Parker aqui, pra mim, foi mais satisfatória do que a relação do Justiceiro com o Matt Murdock, porque o conflito é parecido, só que as conversas do Matt com o Justiceiro, elas são mais pesadas, elas são mais densas, assim, porque tem muito conflito dos dois. São conversas muito foda. Claro, elas têm muito mais carga pra gente refletir e tudo mais. Com o Homem-Aranha, é uma parada mais inocente, digamos assim. E é mais rápida e é mais. De zoação também. O Peter tem uma hora que ele. Tem algumas horas que ele faz um negócio com o Justiceiro que eu falo, mano, o Justiceiro vai matar ele mesmo. Tá ligado? Vai matar mesmo. E é muito bom, velho. Porque é mais descontraído, né? Era isso que eu queria falar. É mais descontraído aqui. E funciona muito bem. Eu vi gente reclamando antes do filme lançar. É claro, essas reclamações são sempre antes. Ai, vão infantilizar o Justiceiro. Não. Qualquer personagem perto do Homem-Aranha vai ser zoado dessa forma. E o Justiceiro fica muito puto, mano. Ele fica muito puto, tipo, de verdade. E ele É. ainda é o cara durão que vai resolver tudo na base da bala, que vai falar palavrão, que vai tentar matar todo mundo. Inclusive tem uma cena dele que é absurda, mano. Aí eu lembrei da série dele que ele atira de um cara do México até os Estados Unidos. Eu falei, mano, ele realmente consegue fazer isso. Não, vão infantilizar o Justiceiro. Aí você muda pro filme, ele tentando. Um atropelamento no Homem-Aranha e dois tiros. Quer dizer, infantilizaram pra caramba, né? É, Essa relação é ponto alto pra mim, cara, ficou muito boa. Tem, claro, como que você vai inserir o Justiceiro no MCU, e isso que você falou é muito bom. Eu ia falar o Charlie Cox, o Matt Murdock, ele
tem uma questão filosófica ali na discussão deles, né? Porque um entende que o que o outro faz é errado. E aí o Matt Murdock tem a experiência e tem também a base da religião dele para tentar defender aquilo que ele acredita. O Homem-Aranha, ele não tenta defender o que ele acredita, é mais leve, é mais descontraído. Ele simplesmente impede o Frank de fazer o que ele quer fazer. E ponto. Ele não tenta convencer ele do contrário. Por isso que a gente tem cenas muito divertidas dele tampando a boca dele quando ele vai falar um palavrão, ou tirando a arma dele quando ele vai tentar dar um tiro. Então, assim, é outro, até o momento que ele se irrita e tira ele da cena, né? E a gente vê isso justamente neste momento do filme, a gente tem a descoberta da primeira ameaça que tá lá no tanque de guerra. Que é uma baita cena, inclusive. Essa é uma das cenas que a gente viu muito sendo gravada, justamente porque é um filme de efeitos práticos, né? Então muitas das coisas foi feito no meio de Nova York mesmo, e as pessoas acompanharam, e eu acho que isso até ajuda também a audiência a se identificar com o filme. Muita gente que estava ali viu isso acontecer, sabe? Então quando você tá vendo, você está em Nova York, por exemplo, e você vê o Homem-Aranha, tem um gancho segurando ele, não interessa. Você vê o Homem-Aranha balançando de um lugar pro outro, criança vai olhar e falar, mano, é o Homem-Aranha mesmo. E quando sai no cinema, você vai assistir. Então gera isso. E não só para quem estava lá, para todo mundo que foi vendo essas fotos sendo publicadas, fotos de set sendo publicadas na internet, vendo uma imagem fantástica que poderia ter virado pôster, foi tirada por uma câmera normal no meio da galera, que é ele em cima do tanque de costas abaixado. Aquela imagem é fantástica. E ela simplesmente foi uma pessoa que estava vendo um filme ser gravado no meio do povo, tirou a foto e, mano, uma foto absurda. Então acho que isso tudo faz com que o público também se identifique mais, e por isso que eu vejo esse filme sendo muito mais coração, sabe? Esse conjunto todo da obra. E a relação do Frank com o Peter, ele é muito boa, porque traz também uma leveza pro Frank que a gente não tá acostumado a ver. E não é infantilização. Porra, aquela cena dele no hospital eu chorei de rir, mano. É muito boa. E Não, foi assim, muito boa. você primeiro fica emocionado, né? Porque o Frank Castle, ele também é um personagem que guarda muita coisa. Então o conflito dos dois, do Peter que acabou de perder a tia May e do Frank que perdeu a família inteira dele, é muito legal de ver. O Frank ficando indignado com os conflitos do Peter de tipo assim, me esqueceram e eu não quero que eles lembrem de mim. Porra, é isso da relação que eles falaram antes mesmo, de irmão mais velho e irmão mais novo. O Peter vira pra ele, né, e fala da MJ e tal, não sei o que esqueceram que ele existe por conta do que aconteceu no terceiro filme. E o Frank Castle fala, mano, se eu tivesse a minha família aqui, é óbvio que eu ia correr pra eles no exato momento que eu descobrisse isso, ia ficar com eles, tipo, eu não ia perder esse tempo pra proteger ninguém, não sei o que, eu consigo proteger estando perto. E aí isso muda um pouco do Peter, e essas relações elas são sempre boas, porque o Justiceiro tem vivências que vão mudar o comportamento do Peter Parker, mas o Peter Parker, mesmo sendo mais jovem, ele tem também comportamentos e vivências que vão mudar o Justiceiro. E o Peter Parker faz isso desde sempre. Ele fez isso com o Doutor Estranho. De tipo, o Doutor Estranho achar que era só tinha um jeito de resolver as coisas. Isso lá em Ultimato. Só tem um jeito, o Tony tem que estalar o dedo. A gente chega em Far From Home, o Doutor Estranho de novo. Só tem um jeito de resolver isso, que é a gente mandando todo mundo de volta pra realidade deles. E o Peter, não, dá pra curar. E o Peter consegue curar. E o Doutor Estranho fica, eita, mano, dá pra fazer isso mesmo. E o Justiceiro é a mesma coisa do Doutor Estranho. Eu resolvo o problema acabando com o problema. Eu meto uma bala aqui, pronto, não volta mais. E o Peter mostra que tem outro jeito de fazer. Então, ao mesmo tempo, isso está muito ligado com essa vontade do jovem ali de sempre mudar as coisas, de ter essa esperança que esses mais velhos geralmente não têm. E aí ele consegue mudar isso. É muito bonito isso realmente. Ele consegue mudar isso nas pessoas. Eu acho que até no Tony Stark ele tem esse efeito. Então, ele já teve esse efeito no Tony, já teve esse efeito no Strange e agora ele tem no Frank Castle também. Então é muito bom ver como a esperança do Homem-Aranha, desde o começo, ela vai mudando estes personagens mais carregados no drama, mais objetivos, digamos assim, na forma com que eles agem com os outros, né? Sim. E a gente vê que o próprio Frank ajuda ele a entender isso, né? Porque no último filme, ele meio que pede para ser esquecido por todo mundo para proteger principalmente a MJ. Só que no final das contas, ele não tá protegendo ela, porque a grande ameaça do filme chega na MJ de certa maneira. Então, aquilo que ele fez no outro filme não adianta. Então é por isso que ele vai ter que ser o Peter Parker e o Homem-Aranha, independente. E a gente vê essa construção dele voltando a ter contato com os amigos justamente por conta disso mesmo.
E é muito bom isso também, né? Mais alguma coisa pra você falar do Frank agora? Porque quando a gente chegar no momento lá da réplica Ah, é, daquele sim. quadro clássico dos HQs, a gente vai falar de novo dele. Mas agora, assim, da relação dos dois, de como ela funciona, você tem mais alguma coisa pra falar? Não, não, acho que essa parte do tanque foi mesmo para estabelecer ele no filme, para estabelecer a relação dele. Acho que a gente vai ver essa evolução da relação deles no último ato. E agora vamos falar de um ponto aqui que era uma surpresa que o filme conseguiu guardar muito bem, porque esta personagem só aparece dentro de uma saleta fechada, então não tinha realmente como as pessoas descobrirem que ela estava no filme. Mas o senhor adoro evitar que as pessoas deem spoiler, Kevin Feige, deu um spoiler disso há 2 semanas, porque ele estava num evento, aquele Bilibili, que é um evento chinês, que teve um painel de Avengers lá, que foi onde eles mostraram o primeiro pôster, inclusive. Ele falou assim: se você gosta da Helena, Avengers Doomsday vai ser muito bom, porque ela tem uma importância na trama e tal. Mas se você tá com pressa pra ver ela no cinema, talvez você veja antes. Ele falou isso. E antes de Doomsday só tem o Homem-Aranha, tá ligado? Então as pessoas já estavam suspeitando que ela estaria. E quando ele fala isso, aumentou essa possibilidade. E ela realmente estava. E assim, a participação dela não é desnecessária. Ao mesmo ponto que ela não é crucial, mas ela é importante. E, porra, a Florence Pugh é absurda. Então, todas as vezes que der pra ela aparecer como Helena, eu vou adorar que ela apareça. E ela também topa tudo, né? Tipo, já apareceu em Sim, série. Pô, ela já apareceu. É difícil a gente ver uns atores desse nível. Pô, ela tá em Duna. Ela é a classe A dos atores de Hollywood dessa geração dela, junto com a Zendaya, com o Chalamet, o Tom Holland, a Anya Taylor-Joy. Quase todo mundo que tá em Duna, basicamente, né? E ela não tem problema nenhum em aparecer em série, por exemplo, que é uma coisa que alguns atores têm uma certa resistência, né? Tanto que a relação dela com a Kate Bishop é fantástica em Hawkeye. E aqui, quando ela aparece, é muito bom, né? Que o Peter fala, eu conheço uma pessoa que pode ajudar tal. Nesse momento eu achei que ele ia procurar o Frank, ou o cara lá do Damage Control, alguém, sabe? Eu não esperava isso. Quando a mulher deu a toalhinha pra ele, eu falei, puta, que foda. E quando ele usa a toalhinha e fica com a máscara, eu achei animal. E ela, tipo, ela agora é a líder dos Novos Vingadores. E ela tá aí no escritório dela porque também faz parte da missão da Viúva Negra essa captação de informações, essa troca de informações de relacionamentos, né? sim. E aí, para dar o contexto também, como que ele chegou até aí nessa situação do tanque, depois que o tanque estava indo em direção ao prédio de controle de danos, e quando esse tanque é interceptado, tinha uma senhora dentro do tanque. E aí essa senhora visivelmente estava possuída. E aí ele estava vendo que essa possessão, a gente pode chamar assim, esse controle mental, né? Ele passava de pessoa para pessoa. Até que isso foi seguindo uma cadeia que culminou na fuga do escorpião ali da prisão de controle de danos. Então ele não entendeu nada. Tipo, que ameaça é essa? Porque era um tanque de guerra controlado por uma senhora que foi controlando de mente. E aí ele foi buscar essas respostas, que é quando ele chega na Helene, como você falou. E eu acho legal que a participação dela é, ela estabelece, né? Porque a gente sempre fica perguntando, pô, mas os New Avengers não viram o que tá acontecendo em Nova York? Fulano não viu? E ela fala, não, a gente cuida dos peixes grandes, vocês cuidam dos peixes pequenos. Então, para estabelecer, tipo assim, a gente tá aqui, tá todo mundo vendo. Só que existem ameaças grandes e ameaças pequenas. E essa cena dele é muito legal, né? Ele só com a máscara lá, só com a cuequinha entrando na piscina, que o escritório dela é tipo como se fosse um onsen, assim, né? Aqueles banhos quentes. E ele tá forte, hein? O bicho tá com as creatinas diferenciadas, hein? Tá Porra! fibrado. E é muito bom que ela dá umas tiradas nele, né? Tipo, É, ela fala dele ficar sozinho e tal, não sei o que. Ela fala, você não é mais tão anônimo assim porque eu vi seu umbigo, tá ligado? Tipo, é, é é a muito cara da boa. Helena, é a cara da Helena saber quem ele é, só pelo umbigo em algum momento, tá ligado? E eu achei bem legal essa forma com que eles inserem. E isso que você falou é bem verdade, porque os New Avengers estão lidando com uma ameaça multiversal, né? Quando eles estão lá no prédio deles, que vai ser a primeira cena de Doomsday, provavelmente, que é a cena pós-créditos de Thunderbolts, que aí tem um salto temporal. Eu acho que o que aconteceu aqui com o Peter Parker se passa antes disso, até porque essa cena vai abrir Doomsday. E ela não estaria na banheira dela depois que ela lidou com uma ameaça multiversal, mas os Vingadores eles estão lidando com problemas globais, né, de fato. Problemas espaciais, então realmente ela fala toda hora, né? Isso é probleminha de peixe pequeno, não sei o que, não sei o que lá. Só eu achei que ia ficar nisso, aí sim a participação dela ia ser meio jogada, mas não, ela dá a informação pra ele, ela fala o que ele precisa saber, até porque ela é a espiã mais bem informada, ela é a nova Viúva Negra, né? E de novo, é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, o que a Marvel fez com a Helena é muito importante porque
é muito melhor do que a personagem nas HQs, que é simplesmente a Viúva Negra 2, que é a Natasha loira, que aparece quando a Natasha não tá. Né? Lá nos quadrinhos é isso. E aqui ela tem uma vida própria. Ela tem uma. Se você for considerar em nível de carreira de atuação assim, a da Florence Pugh é uma carreira mais robusta em termos de nível de atuação do que a da Scarlett. Por mais que sejam duas grandes atrizes, né? Eu, por exemplo, no sentido que eu tô falando aqui, eu vejo a Florence Pugh ganhando um Oscar um dia, eu não vejo a Scarlett ganhando um Oscar. Por mais que a Scarlett Johansson também seja uma baita atriz, a atuação que Sim. ela faz em Jojo Rabbit, por exemplo, é um negócio de outro mundo, é fantástico. São duas atrizes massivas, digamos assim. E então uma atriz como a Florence precisa de um personagem próprio, não um genérico de um outro personagem que já existe. E o que eles estão fazendo com a Sim. Helena é gratificante demais. E quando o Ned vê ela no notebook, ele fala: caralho, eu acho que é a Viúva Negra, mano. Tipo, então achei legal eles também usarem o termo de Viúva Negra pra ela, pra como o povo identifica a Helena. Eu acho que é a Sim. Viúva Negra, então achei legal também isso. Eu acho que foi uma das melhores passagens de manto que a gente viu no MCU, essa daí, assim, de Foi. longe. Eu acho que é o que você falou, são duas atrizes incríveis, cada uma na sua geração. Acho que a Scarlett deixou a marca dela no MCU, principalmente, e a Florence tem um talento nato, né? Você vê ela fazendo sotaque, ela é muito talentosa. E, pô, baita adição pro universo da Isso Marvel. Isso que você falou é muito difícil. Eu vou seguindo essa linha, soltar uma teoria aqui. Passagem de manto de personagens desse nível é muito difícil, porque, por exemplo, o Steve Rogers está aí até agora. Né? Ele fica voltando, voltando, voltando. Porque você passar o manto do Capitão América, interpretado pelo Chris Evans, pro Anthony Mack é uma situação que a Marvel está precisando ter mais tempo e ainda está voltando ao Steve Rogers constantemente. E É, mais difícil do que isso é passar o manto do Tony Stark. Primeiro ponto, a Riri Williams. Ela tem uma série boa, só que ela sofreu muito hate. A gente sabe o que essas pessoas pensam, né? Boa parte, não todo mundo, tá, gente? Uma parte das pessoas, mas a série não teve muito apelo, assim como diversas outras séries do Disney Plus. E a gente não sabe se essa personagem vai voltar ou quando ela vai voltar, se ela vai estar em Doomsday, em Guerra Secreta. Eu espero que sim, até porque é uma trama que conversa, né? Eles introduzem um vilão que é clássico do Doom, que é o Mephisto. Eles introduzem a mescla de magia com tecnologia, que é o que vai guiar o Mephisto. E a última cena de Coração de Ferro é a armadura do Homem de Ferro que ela adaptou pra ela com um manto por cima vermelho, deixando o mesmo visual do Doom, só que com cor diferente. Mas a teoria que eu falei que eu ia soltar é que é tão difícil você passar o manto do Homem de Ferro que eles vão passar do Robert Downey Jr. para o Robert Downey Jr. Porque Guerras Secretas vai acabar com o Doom assumindo o manto do Homem de Ferro, assim como acontece em Infame Homem de Ferro nas HQs, que é quando o Doom ele é curado depois dos eventos das Guerras Secretas e ele decide fazer o bem. E como ele vai fazer o bem? Ele vê que no mundo ali o Tony Stark ele tava em coma, acho, e aí ele fala: tá bom, eu vou assumir o manto do Homem de Ferro para fazer o bem que o Homem de Ferro faria. E eu tenho certeza que a Marvel vai fazer isso. Então eles vão passar o manto do Tony Stark Homem de Ferro para do Robert Downey Jr. Tony Stark para o Robert Downey Jr. Victor Von Doom. Tá? Eu acho que a gente vai ver o sim. Victor Von Doom como Homem de Ferro, como o infame Homem de Ferro na Marvel, também interpretado pelo Robert Downey Jr. E eu acho que vai ser por isso, só por esse final, que os irmãos Russo falam constantemente que só podia ser o Robert para fazer isso. Porque assim, ao mesmo tempo que eles falam que o Doom é completamente diferente do Tony Stark, eles falam, só podia ser o Robert porque vai ter relação com o Tony Stark. Então, na minha visão, a relação com o Tony Stark é esse final. E passagem de mando da Helena foi tão forte, tão boa, que bastou ela chegar que as pessoas às vezes falam: ah, volta Natasha, não sei o que, mas não é com tanto. Cara, precisa voltar. Não, a gente já tem uma nova Viúva Negra que é muito forte e cada aparição da Florence Pugh no CM reforça isso. Né? Os fãs adoram ela e não tem por que mudar também. Concordo 100%. E essa teoria eu acho muito boa do Doom. Inclusive a Gil Pagano, né, que você gravou o podcast lá do Disney Talks, ela fez um Reels muito bacana falando sobre isso. E ela fala, o Robert Downey Jr., ele não vai voltar para ser odiado. Eu acho que ele vai ter uma motivação estilo Thanos, sabe? Em algum momento ele vai precisar tomar uma decisão e ele tem coragem para tomar Com essa decisão. certeza. Agora sim, eu não vejo, e realmente, se a gente olha para as passagens de manto, a gente vê o Capitão América, cara, tá voltando Steve Rogers. A gente vê o T'Challa pra Shuri também, já tem um novo Pantera Negra, batendo na porta. Já tem um cast novo. A Ironheart, assim,
eu nem vejo, nem cogito essa possibilidade, porque eu acho que, mesmo assim, a série é muito bem produzida, mas ela faz escolhas extremamente questionáveis na série que eu não gostei muito. Então, A escolha final dela é absurda. não, Então, e gente, não é outras escolhas spoiler durante, mas nada. enfim, É. mas, Ela mas faz um assim, pacto com o Mephisto, é. tá? Não, fora ela decidir assaltar, então assim, eu acho que a personagem. Eu não gostei da série, eu acho que ela faz escolhas muito ruins, mas a série é muito bem feita, isso não tem como negar. Mas enfim, a gente tem visto várias passagens de manto ruins. E a Marvel vai consertar isso de certa maneira. Só que ela não pode sempre voltar pro trio, pro Thor, pro Homem de Ferro e pro Steve Rogers. Tem que achar uma maneira de seguir. E aí que pra mim vão entrar os mutantes. Mas enfim, voltando, que senão a gente vai fazer teoria aqui até, né? Exato. O Thor e o Hulk são personagens mais. O Hulk, eu acho que a She-Hulk ela tem esse potencial, tá? Por mais que tenha muita gente barulhenta falando da She-Hulk, foi o chefe de TV da Marvel falou que foi uma das séries que trouxe mais resultado. Por quê? Porque o grande público abraçou a série da She-Hulk. Então, já em artes conceituais de Guerras Secretas, ela aparece. Eu acho que ela vai estar no filme também. E aí já é um manto que eu vejo passar. O do Thor é bem mais complicado, né? Porque ele é uma divindade e tal, não sei o quê. Mas É. bom, voltando aqui para o contexto de Homem-Aranha, a participação da Helena é pontual, é importante para a trama e é sempre bom vê-la de novo. Então faz sentido e eu acho que o Tom Holland, ele é o rei da manifestação. Você já viu isso aí na internet? Tipo assim, tem umas entrevistas dele, o cara fala, o que você gostaria de fazer? Ele, o Homem-Aranha. Isso muito tempo antes dele ser escalado. Aí ele foi Homem-Aranha. Quem é o seu celebrity crush, né? A celebridade que você é apaixonado? Ele fala Zendaya. Aí ele foi lá depois e começou e ficou com a Zendaya. Qual que é o seu jogo favorito que você gostaria de adaptar para um filme? Uncharted. E aí foi lá e ele fez Uncharted. E teve uma vez, eu lembro disso, que ele falou, eu espero ver o Homem-Aranha contracenando com a Viúva Negra, a Helena, tal, Florence Pugh, alguma coisa assim. E ele está fazendo isso. Então é o rei da manifestação aqui. E foi uma cena, uma troca dos dois também foi muito boa. Passado pra comédia, o deboche da Helena que combina com a inocência dele, ainda mais por ele estar sem roupa na cena, né? Então ele fica mais tímido ainda. Muito bom mantendo a mascarinha ali. E aí nisso, vamos passar então agora para um outro tópico, que é o momento da relação, como engloba a relação MJ, Peter Parker, e a gente coloca o Ned nisso, como que tá o trabalho do filme, eles esqueceram do Peter, o Peter tem que lidar com esse conflito, e como que esse filme resolve isso. Eu gosto muito desse casal, justamente porque a química do Tom Holland com a Zendaya a gente nem precisa falar como ela funciona, né? E eu gosto muito dessa versão da MJ aqui, que é uma versão mais independente, mais forte e tal, do que a que a gente teve com a Kirsten Dunst lá no primeiro Homem-Aranha, que pra mim é o pior trio o pior romance que tem do Homem-Aranha desses três, é o do primeiro filme, dos primeiros filmes lá do Tobey Maguire. Até porque é uma concorrência meio desleal, né? A gente tem o que o Andrew Garfield e a Emma Stone fizeram com a Gwen e com o Peter, assim, num nível absurdo, que culmina na morte dela. Então, tipo, não dá pra ser mais dramático, mais intenso que isso. E a gente tem o Tom Holland e a Zendaya, que, mano, eles são o casal perfeito de Hollywood dentro e fora da tela, tá ligado? Então, não tem como competir com aquela química também. O personagem é muito bem escrita. E as cenas dele tentando lidar com isso, elas são muito boas. E aqui a gente até descobre como que ele desfaz o feitiço do Doutor Estranho, né? Porque tem um certo momento que é falado pra ele: se você beijasse ela, o feitiço seria desfeito. E ela ia estar vomitando agora. Não é porque ela ia sentir nojo nem nada do tipo nessa cena, tá, gente? É uma cena que o Peter acha que ele está com a MJ, mas ele não tá com a MJ porque ela estava sendo controlada mentalmente. E aí ele beija ela e ela fala, Peter, não sei o que. E aí depois a pessoa que tava controlando assume o controle e fala, ó, não foi a MJ que você beijou, tá? Porque se você beijasse ela, ia quebrar o feitiço e ela ia estar vomitando agora porque o feitiço ia ter sido quebrado. E aí depois, no final do filme, ele faz isso com o Ned. Ele não beija o Ned, tá, gente? Só que ele faz o sinal que eles estão acostumados. Então ele chega no Ned, encontra o Ned no meio da rua e fala um oi. Aí o Ned fica meio assim, tipo, caralho, maluco estranho da porra, tava no meu apartamento outro dia do nada, nunca vi esse cara. Aí ele começa a se cumprimentar e a memória muscular do Ned vai seguindo o movimento do cumprimento. Que ele bate aqui, faz assim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E quando eles terminam, o Ned vai meio ficando surpreso com o que tá acontecendo, porque ele sabe como fazer, os dois sabem, e ele não lembra de onde ele sabe isso. E quando eles terminam o cumprimento, o Ned lembra.
quem é o Peter Parker. Então, você ter esse contato físico com a pessoa que te esqueceu de algo que fazia com que ela lembrasse de você, que era muito característico seu com ela, só de vocês dois, faz com que a pessoa se lembre. No caso da MJ é o beijo, que ainda não aconteceu, então isso possivelmente é uma trama que a gente vai ver em outro filme. E no caso do Ned já foi resolvido, só pra mostrar que funciona também, que foi com o cumprimento, né? Então eu gostei muito dele tentando se aproximar, de como as palavras do Justiceiro fizeram com que ele se apressasse, de como ele resolve isso com o Ned, e das cenas que a MJ tava ali no covil do Justiceiro também é muito bom. Porque eles Sim. sabem que tem uma coisa ali, ela sabe que tem uma coisa ali, mas ela não sabe muito bem o que é, e quando ela descobre, ela manda real, tipo assim, mano, eu não lembro. Ele poderia nesse momento falar, mano, puxar ela e beijar ela, mas ele não faria isso. Tanto que ele fala pra ela, ó, eu te beijei depois porque eu achei que era você e tal, não sei o que. E ela fala, eu não lembro de nada, desculpa. Se ele beijasse ela, o feitiço ia acabar. Ele poderia ter falado pra ela. O feitiço que foi lançado em você acaba se eu te beijar. Você vai lembrar de tudo se a gente se beijar. Caberia a ela escolher se ela aceita ou não. E provavelmente ela falar agora, tipo, melhor não, não sei o que, não sei o que lá. Mas a MJ ela já tem alguma coisa com ele. Porque na casa deles ela ficava olhando meio, tipo, talvez ali esteja a coisa diferente que eu tô esperando. Quando ele foi no café lá dela, no Donut, também ela fica olhando pra ele com uma cara meio diferente. Então, ela sabe que tem coisa ali, sabe? E eu gostei muito de como eles trabalham essa relação nesse filme. Sim. E, bom, e aí, acho que você cobriu tudo, né? E essa parte é realmente isso. A gente sabe que existe alguma coisa. Eu não sei como que eles vão trabalhar isso com. Porque, assim, claramente eles estão desfazendo o que foi feito no outro filme, e eu não sei como que eles vão fazer isso para todo o restante dos Vingadores e tudo mais, né? É, mas, enfim. E aí, até para situar a gente, onde a gente tá no filme, né? Com base nisso tudo que você contou. Então, depois que ele pega as informações com a Helena e também com o diretor lá do controle de danos, em paralelo tem essa questão da MJ e do Ned voltando para Manhattan depois desses 4 anos que eles passaram estudando lá no MIT e tudo mais. E quando ele retorna, esse primeiro contato que ele tem com ela, ele vê que eles seguiram a vida. E ele vê que ela tá com um namorado, inclusive. E é legal que durante toda a trama a gente vai vendo que, assim como na vida da Aranha, o DNA do Peter Parker está sofrendo algumas alterações, que é a evolução natural na vida da Aranha. E quando ele tem esse primeiro contato com a MJ, que ele volta a ter a visão deles ali por perto e tudo mais, ele fica muito abalado com isso que acontece quando ele vê com o namorado. E aí essa mutação começa a se intensificar. E isso a gente vê neste momento do filme, que inclusive é uma cena bem bacana, que é quando ele volta para casa e se enrola num ninho de teias e tudo mais, o olho dele começa a ficar preto, os sentidos mais aguçados, enfim, que é quando ele vê que tem alguma coisa estranha acontecendo. E durante o filme ele vai reclamando, né? Tô com dor de cabeça, não sei o que lá. Então é esse processo de mutação. E quando ele vê ela beijando o atual namorado dela, que desencadeia isso, né? Tanto que depois Sim. ele vai pesquisar e fala, grandes traumas, tal, momentos de choque podem fazer com que essas mutações aconteçam. E só voltando rapidinho nessa situação de memória, se eu não me engano, quando ele faz o Hulk voltar pro controle, ele fala, sou seu amigo Peter. Ele fala Peter. E o Hulk lembra. E aí, o Tom Holland, antes do filme, e isso acontece no quadrinho também. O Tom Holland, antes do filme, disse que tinha uma pessoa que lembrava, além dele próprio, né, que ele era o Peter Parker, que lembrava do Peter Parker, e é o Hulk. Então é sempre bom reforçar. É, o Bruce Banner não lembra, mas o Hulk lembra. Eu te pergunto como é que o Hulk lembra se eles não têm uma relação tão próxima assim? Porque, tipo, o Hulk é jogado pra sacar, o Peter não tinha aparecido ainda. Em Guerra Civil, o Hulk não tá. E aí, quando ele volta pra Terra, o Hulk já não entra, não assume mais a persona ali, né? Ele já tinha apanhado do Thanos, ele apanha do Thanos, ele volta pra Terra, e aí o Peter tá lá com ele e tal, e aí é só o Bruce Banner. E agora que a gente vê o Hulk perdendo o controle, talvez, nos momentos em que o Hulk estivesse como o Professor Hulk, nesse meio termo, ele guardou essa memória do Peter Parker, eu acho que é meio por aí mesmo, mas quando ele fala sou eu Peter, o Hulk lembra e o Hulk recobra a consciência e volta a ser Bruce Banner. Então eu achei legal eles terem mostrado isso também. A única persona que lembra que o Peter Parker é o Homem-Aranha é o Hulk, não é o Bruce Banner, justamente por isso, porque ele estava adormecido e talvez pelo fato do Bruce Banner estar no controle quando o feitiço foi jogado,
o Hulk lembra. Pode ter outra explicação de radiação gama, alguma coisa do tipo, mas pode ser isso também, né? Ele não estava ali entre aqueles que foram afetados pelo feitiço do Doutor Estranho, porque quem estava no controle era o Bruce Banner. É, só um detalhezinho. Agora falando dessas mutações aí, é muito bom porque ela tem. Esse filme ele traz pontos do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, né? Então o do Tobey Maguire, é claro, vem na teia. Então a teia orgânica ele acha nojentíssimo lá no Nossa, seria muito Homem-Aranha. boa. É muito boa. No Homem-Aranha 3, ele e o Andrew, eles ficam meio com nojo, né? Caralho, que coisa nojenta. E ele, não, tá bom, o Peter 2 tinha, e ele é legal pra caramba, não sei o que, então eu vou usar. Então eu achei legal que ele cita isso também. O traje dele, sempre bom reforçar aqui, o traje dele, já falaram em entrevista e dá pra ver, ele foi inspirado nos trajes dos dois, porque a experiência que ele viveu com os dois mexeu muito com ele. E o Andrew Garfield, isso aqui é indireto, tá? Não é algo que ele fala, ah, eu lembro que o Peter 3 passou por isso, não. O Andrew Garfield vira pra ele e fala uma hora, chegou um momento que eu parei de pesar a minha mão. Eu soltava a porrada mesmo, eu perdia o controle porque eu tava muito amargurado. E aqui no filme isso acontece de uma outra forma. Como a mutação vai assumindo meio que o controle dele depois que ele tem esse grande choque, depois que ele vê a MJ beijando outro cara, ele sai correndo. Gente, todos nós entendemos. A maioria das pessoas no mundo já passou por uma situação frustrante dessa. Então, Peter 1, você tá safe, tá? A gente entende você sair correndo, chorando, ficar com dor de cabeça e tudo mais. Quando isso acontece, ele começa a virar mais aranha do que ele já é. Então ele vai perdendo um pouco da consciência também, vai ficando mais raivoso. A teia dele orgânica é muito mais forte do que a teia que ele produz do fluido lá. Achei legal também, eles mostraram que é muito mais forte. Eu gosto muito Sim, do formato visual de cada uma. Você consegue perceber qual é a teia de aranha orgânica e qual é a teia do fluido que ele cria. Porque a teia do fluido dele ela é mais estruturadinha, mais linear e tal. Enquanto a teia da aranha, ela é bem mais fininha, ela sai meio que um formato de aranha mesmo, mas é diferente, sabe? Então eu gostei do cuidado que ele tem pra isso. E gostei de mostrar esse ponto. Tipo assim, então tá querendo dizer que o Peter Parker é um mutante, igual os X-Men. Não é igual aos X-Men porque os X-Men eles nascem com isso e eles despertam em algum momento. O Peter Parker não nasceu com isso. Ele recebeu essa mutação quando ele foi picado pela aranha radioativa. Assim como o Hulk recebe quando ele tem essa dose de radiação gama. Eles não nasceram assim. Se eles tivessem nascido e com 12 anos despertassem esses poderes, sim, eles seriam mutantes igual os mutantes que a gente vê nos X-Men. Mas tem essa diferença, então por isso que às vezes classificam o Homem-Aranha como mutante, mas a maioria das vezes não, por conta disso, né? Um nasceu com isso adormecido e despertou, e o outro passou por uma situação que fez com que ele ganhasse poderes. Sabe, tem essa diferença, mas ambos passam por mutação, e a mutação do Peter deixa ele muito mais forte, a teia dele é muito mais forte também, os sentidos dele são muito mais aguçados. E eu quero saber de você, teve algumas cenas que o tom de voz dos personagens mudava e vocês acharam que o cinema tava com defeito? não Pra mim notei teve isso. duas. Pra mim teve duas. Uma que ele tá falando com o Bruce Banner, quando ele vai na faculdade, e ele pergunta, e aí parece que o som sai pra mono, tá ligado? Fica um pouco Uhum. mais abafado. E aí, na minha sessão, teve gente olhando um pro lado, tipo assim, mano, tá com defeito ou é dele? E como foram duas cenas de personagens que estavam falando com ele nesse momento que as mutações estavam tomando controle, tipo, isso é do filme. Tá, talvez tenha tido na sua e foi mais sutil. Se bem que você viu na mesma sala que eu, né? Então eu não sei. Pode ser o lugar, sei lá, pode ser o lugar também que eu tava, mas eu não notei isso. Que a minha sala inteira É, percebeu, mano, foi bizarro. Tipo assim, um monte de gente é, olhando pro lado e assim, mano, tá com defeito. Mas não foi defeito, foi proposital, é, porque pra mim eram os sentidos aguçados dele que estavam meio descontrolados ali, sabe? Então ele é. ouvia o som de uma forma diferente. E eu achei bem legal eles mostrarem essa mutação rolando, sabe? E pra mim essa parte da mutação foi uma das partes que eu mais gostei, porque me remeteu muito ao primeiro filme, quando o Tobey Maguire tá descobrindo os poderes dele, né? Tem até uma cena muito engraçada que é uma referência ao esse último filme, né? O No Way Home, que ele falando da teia orgânica, e ele vai dar a teia orgânica pela primeira vez, ele dá até uma ânsia nele, né? Que ele fala, puta, que nojento. Uau, Então, ele assim, faz. ele fala, tipo, caralho, agora sou eu que tô fazendo isso. Então me remeteu muito. E ele faz o mesmo esquema, tipo, vai teia, né? Igual ele fez no primeiro filme. Cara, isso foi muito bom.
essa mutação, os sentidos e tudo mais, então me remeteu bastante ao primeiro filme, por isso que eu considero um filme de origem, assim. E quando a gente vê essa mutação acontecendo, que a gente vê o primeiro contato dele com o Bruce Banner lá na universidade, que ele vai buscar justamente entender como que ele inibe essa mutação, que é basicamente virar uma aranha adulta, né? E por isso que ele vai procurar o Bruce Banner, que agora já está na forma de Bruce Banner, não mais Professor Hulk, e ele mostra pra ele que ele tem um inibidor. Exato, e eu gostei muito disso do Vaiteia, porque quando ele tá levando a MJ de volta, a gente vê que ele ainda precisa da mente dele. Comando, né? É, É, um comando mais físico, então ele tem que falar pra ele ir soltando, e é bem legal porque ele vai num cronômetro, é bem reguladinho, é tipo assim, ó, e solta, inclusive, solta, só, solta. fazer um parênteses para não esquecer. Uma das coisas bem legais desse filme é eu não sei como, o Spider Swing, sabe? Tipo, esse negócio dele ir e solta a teia. Isso tá muito bem feito nesse filme. Dá uma sensação de que Muito. você tá realmente bem, tá junto com ele, assim, sabe? Eu acho que até pela tecnologia dessa época, em comparação a de 24 anos atrás, cara, tá muito bom isso. Foi muito bem feito no filme. Só reforçar que eu tô muito triste por Homem-Aranha e Doomsday serem lançados perto de Odisseia e Duna, porque a gente não tem esse filme em IMAX. Putz. Não vai ter nem o outro. Porque isso em IMAX ia ser absurdo. Essas cenas dele na teia tem umas horas que é imersivo ao absurdo, porque a gente tá no ponto de vista dele. Né? Ele até falou que teve uns movimentos inspirados no jogo do Homem-Aranha e tal. Na cabine que eu fui, dava pra jogar. Na sua também, né? Quando você foi lá, dava pra Sim, jogar sim, o sim. joguinho, né? E essas cenas na teia são fabulosas. E eu gosto desse comando, porque assim, quando você tá aprendendo uma coisa nova, às vezes pra você pegar o jeito, você tem que falar com você mesmo, né? Tipo assim, tá, vai aprender a dirigir, troca de marcha, primeira, pisa aqui, vai, isso aqui, tipo, vai falando assim. Então, eu gosto dele usando esses comandos pra deixar a coisa mais natural. E aí, como você disse, né, ele vai falar com o Bruce Banner e o Bruce mostra um negócio que ele tem, que é programado para ele, única e exclusivamente, para preservar a mutação dele, Hulk. Pra impedir que o Hulk tome forma. E aí o Peter tá conversando com ele, ele não sabe quem é o Peter usa o nome do Ned, né? Tipo, Ned Leeds, não sei o que. Depois, outra hora ele usa o nome Maynard, não sei de onde ele tirou essa porra, de falar com a MJ fala, qual que é o seu nome? Ele, Maynard, tipo, My do nerd. nada. É, ok, nerd. É, e aí o Bruce fala, ó, isso daqui funciona pra mim. E aí ele fala, então se a gente mudar isso, a gente pode criar um inibidor universal que funciona pra qualquer mutação? Aí ele, sim, mas isso é meio perigoso, né? Porque como que você vai decidir que mutação é boa e que mutação não é? E aí a gente entra no maior conflito regulador dos mutantes. E quando entrou, tipo É. assim, tipo, já, ó, gente, vocês estão aqui até agora e não falou o nome da É. personagem até agora, vamos falar agora. Jean Grey, né? Porque assim, quando a Sede 5 foi anunciada no elenco do Homem-Aranha, eu falei, é a Jean Grey, mas eu não falei assim porque eu tava teorizando e é É. por alguns pontos. O primeiro dos pontos foi que 2 semanas antes dela ser anunciada no elenco de Homem-Aranha, saiu um rumor de que a Marvel queria a Sede 5 pra ser a Jean Grey. E aí tudo, pô, mas vai ser a Jean Grey onde? Por que a Marvel quer? Eles já estavam começando o casting de X-Men? Não estavam ainda, eles estão começando agora esse casting. Mas saiu esse rumor e aí 2 semanas depois ela foi anunciada Homem-Aranha. Eu falei, mano, é a Jean Grey. E aí por que eu falei Jean Grey nesse momento? Porque já tinha saído esse rumor e porque é a Sadie Sink. Ela tinha acabado de sair de Stranger Things. É uma puta atriz. Ela está numa geração abaixo da Zendaya, porque ela é bem mais. Da Zendaya, da Florence Pugh, da Anya Taylor-Joy, que ela é bem mais jovem que essa galera. Mas ela vai encabeçar a geração dela de atores, já está encabeçando, porque provavelmente ela é uma das mais famosas dessa faixa de idade dela. Que ela também é uma puta atriz, né? A gente já viu ela na Baleia, por exemplo, interpretações além da Max, né? Que são muito fortes dela. Ela vem do teatro, ela canta, ela faz tudo. E a Marvel, mas a Marvel desperdiça alguns atores, sim, né? Usou a Kate Blanchett pra ser a Hela e não volta mais. E a Hela é absurda, mas a Sadie Sink ela é muito nova. Então, na época que saiu, eu vi gente teorizando que seria a Rachel Cole, que é a sidekick do Justiceiro. Gente, eles nunca iam pegar a Sadie Sink para ser a sidekick do Justiceiro. E aí tinha gente, obviamente, que sempre vai ter uma pessoa ou outra que tem um problema para entender o que a Marvel tá fazendo, que fala, vai ser a Mary Jane. A Mary Jane, não sei se você sabe, a MJ da Zendaya é a Mary Jane. Aí o cara fala, não, ela é a Michelle Jones, amigão.
MJ Porra, Watson, as duas, por 4 favor. filmes, cara. Pô, 4 filmes. Quatro Não, filmes. desenvolveu ela por 4 filmes e agora vai introduzir MJ. Porra, E agora cara. vai ter outra. Puta merda. Tipo, e assim, ainda colocaram o Andrew Garfield, o Homem-Aranha do Andrew Garfield, pra falar. Eu perdi a minha Gwen, que era a sua MJ, né? E olha pros dois Peter ali e tal, não sei o que. Todo mundo entendeu que não seria a Mary Jane. Quem cogitou isso não tem noção do que tá vendo, né? Porque é isso que você falou, são 4 filmes. Então, pra Sad Sync, só sobrava basicamente a Jean Grey. Ah, a Rachel Summers também, que é a filha da Jean Grey com o Scott. Poderia ser, mas aí eles iam usar essa versão pra ser a Jean Grey dessa realidade. Então era melhor já colocar a Jean Grey e eles colocaram de fato a Jean Grey. E aí no momento em que, daqui a pouco a gente vai falar mais dela, tá? Muito foda. E aí no momento que ele começa a falar isso, tipo assim, como você vai decidir qual mutação você preserva e qual mutação você reprime, é muito perigoso. E aí o Peter começa a pensar nisso. E isso regula os mutantes desde sempre. A gente tá vendo X-Men 97, a gente tem os Morlocks, que são mutantes que tiveram a sua aparência física alterada, eles não podem nem sair na rua. E esses caras querem reprimir essa mutação, eles querem voltar a ser o que eles eram antes. E aí vem a Tempestade, e é um momento que tá muito vivo na minha memória, não lembro nem se é da animação dos anos 90 ou já X-Men 97. Vem a Tempestade e fala pra eles, não, vocês não podem. A nossa mutação, ela não é um problema, ela é uma dádiva. E aí eles falam, pra você é fácil de falar. A sua mutação não te alterou em nada fisicamente, você virou uma divindade basicamente, você controla os elementos. A gente não tem poder útil nenhum, a gente não pode sair na rua que a gente é xingado, todo mundo vê a 15 metros de distância que a gente é mutante e a gente sofre com isso. Então assim, vão ter pessoas que vão ter relações ruins com a mutação, vão ter pessoas que vão ter boas relações, porque as mutações também vão ser diferentes em cada um. E aí não cabe a ninguém decidir por todo mundo. Então, quando tem aquelas situações de cura mutante, que eles falam muito em X-Men 97, e que vai ser um tema do X-Men, justamente porque eles já jogaram isso aqui, né? Não dá pra você generalizar, não dá pra você colocar algo que vai acabar com a mutação de todo mundo. Tem gente que quer, tem gente que não quer, é uma discussão muito mais rica do que isso. E essa pitada que eles já deram aqui, eu falei, puta, que da hora, mano. Que da hora. E o Peter já fica nisso, né? Tipo, caramba. E aí depois, ao longo do filme, ele descobre que essa mutação, tipo, não mudou ele, né? E que ele é melhor com ela e ele acaba aceitando ela assim também no final. Tá me escutando? Tô, Voltou? Voltou? Aí, tô agora vendo. foi. Probleminhas técnicos. É, o filme estabelece de uma maneira muito clara esses problemas que os mutantes vão enfrentar no futuro, né? O inibidor já vai ser uma das principais armas. E tem uma cena que até que a gente passou um pouquinho, bem no começo, quando ele vai visitar o primeiro controle de danos, que ele fala com o diretor, que pra mim tava na cara que esse cara era o vilão. Com certeza. Quando ele vê a mão lá andando tranquilamente, né? O pessoal do. Caraca, me fugiu o nome. Os O Randy, ninjas. né? Tentáculo, É, tentáculo. o tentáculo. Eu falei, pô, o que que é isso? Pra mim tava na cara que esse cara era vilão. E essa frase que você falou, ela é muito boa, porque a frase que ele fala é assim: como você vai decidir quais partes são boas e quais partes são ruins? E depois ele fala Uhum. assim: existem mudanças que a gente precisa deixar acontecer, precisa deixar florescer, ele fala. Então, assim, e isso muda a chave, assim, e vai ser muito do tema que a gente vai ser visto, né, sobre essa discussão dos mutantes. Então já está estabelecido aqui, já está estabelecido qual que vai ser a arma contra os mutantes, essa visão boa e ruim que a sociedade vai ter em relação aos mutantes, como vai gente do mal querendo usar o poder dos mutantes, e pessoas como o Peter, que não é um mutante, mas que está sofrendo mutação, tendo empatia pelos mutantes. Já está tudo estabelecido aqui na nossa cara. E esse inibidor caiu nas mãos do Damage Control, né? Eles usam isso pra inibir a Jean Grey quando ela tá presa. Então, realmente, essa vai ser uma arma que vai ser usada no futuro. E aí eu quero ver o Peter Parker, porque foi ele que criou, né? E ele criou isso com uma visão pra usar nele ali e tudo mais. Ele andou usando pra resolver outros problemas com o Hulk, com a Jean Grey. E aí quando. Eu acho que isso vai chegar um momento que vai virar contra ele isso, talvez, sabe?
Saiu uma notícia aqui que o Kevin Feige disse que ele já tem filmes planejados até 2042, com foco principal nos X-Men e no Homem-Aranha. O Homem-Aranha foi meio que estipulado agora como um quase mutante. Ele é um mutante, mas não é justamente por conta disso, porque ele não nasceu assim. Mas ele já foi colocado no mesmo balaio, assim como acontece às vezes também nos quadrinhos. E a gente tem isso em X-Men 97. Porque quando a Tempestade é atingida por um projétil inibidor de mutação e ela perde os poderes dela, ela vai procurar a cura com o Forge. E o Forge chega um momento que ele tá tão martirizado que ele fala: fui eu que criei essa porra. Tá? Eu criei, não era para ser usado dessa forma, eu parei no meio, só que aí depois eles pegaram, desenvolveram esse experimento e estão usando agora para caçar os mutantes. Eu acho que isso vai acontecer com o Homem-Aranha, que foi ele que criou. Ah, não, foi o Hulk. Não, o Hulk fez uma que vale só para ele. Quem criou o Universal, quem deu a tecnologia do Universal foi o Peter Parker. Por quê? Porque ele é um gênio nesse nível. Não é algo que qualquer pessoa ia conseguir ter a noção de que é possível e ia conseguir criar de fato. E ele fez isso. Né? Então, talvez Sim. isso volte pra ele e vai ser uma das coisas que ele vai ter que resolver. Porque ele é esse. A gente fala que o Superman é o símbolo de esperança, né, da DC. Ele é o símbolo de esperança da Marvel porque ele é o cara que sempre vai ser positivo. A gente tem o Capitão América também, que enquanto ele tá de pé, vai todo mundo continuar de pé, eu posso fazer isso o dia todo e tudo mais. Mas o Homem-Aranha tem essa inocência boa, né? Então, quando chegar uma coisa tão sombria assim, que meio que teve o envolvimento dele na criação, na concepção disso, eu acho que pode gerar um conflito aí muito forte, esse conflito de É. mutantes aí. Mas E, a gente também viu uma evolução dele muito boa, que ele vai se aprender a lidar com isso, certamente. Mas manda bala aí, vamos e seguir. vai resolver. Ah, e outra coisa, gente, É, uma coisa que a gente aprende quando estuda cinema é se o personagem começou a cena falando antes de mostrar o rosto dele, ele tá mentindo, tá? E se a primeira vez que ele aparece, ele fala antes de mostrar o rosto dele, ele é um vilão. E isso aconteceu com esse cara do Damage Control. Ele fala, Peter Parker, Homem-Aranha. Aí depois vira a câmera e mostra ele. Então, reparem isso. Pode ser um personagem bonzinho, mas se ele falar antes dele estar de frente pra câmera, dele estar mostrando o rosto, então o Homem-Aranha tá sempre mentindo que tá embaixo da máscara. Não, tá mostrando o rosto. Ele vai mentir nessa cena, e se a primeira vez que o personagem aparecer, naquele filme pelo menos, ele vai ser o vilão, tá? Se a primeira ele falar antes do rosto dele ser mostrado, ele vai ser o vilão, e esse cara fez isso, já tava da cara que ia ser vilão, né? Maluco de não, ruptura na aí, que lá cara. também é um pela saco, ia ser também vilão aqui. E aí quando o Peter descobre tudo isso, aí essa parte da mutação também é boa, porque ele tá conversando com a MJ uma hora, que ela não lembra dele e tal, mas eles estão tendo esse momento, e ele fala, isso aqui é pra suprimir, porque eu passei por uma mutação e tal, que me deixa meio violento. E ele fica, mano, a cena dele com o Scorpion, ele lutando com o É, Scorpion é absurda. Pode inclusive, falar. essa cena, um pouco antes da MJ, é justamente a cena do Scorpion, né? Que porque o inibidor que ele constrói, ele não, ele tem problemas. Ele superaquece, ele é destruído. E tem um momento que ele perde o controle. Depois que ele fala com o Banner, ele perde o controle e ele quase mata uma policial, né? Durante a luta com o Scorpion, que estava sendo controlado pela Jean Grey. Tava super agressivo também. Ele quase mata a policial. E aí a promotora, ela esqueci o nome dela, mas que tá com ele ali, fala: Meu, se você continuar fazendo isso, eu não vou conseguir mais te defender. E é legal que assim, a gente vê em paralelo a tudo isso acontecer, a Jean Grey descobrindo que o Homem-Aranha é o Peter Parker, que até então ela não sabia, por conta da carta, né? Que ela está no apartamento dele enquanto ela tá fazendo tudo isso. E a gente vê ela descobrindo a relação dele com a MJ, que aí justamente chega nessa cena que você falou, que ele precisa proteger ela, que é quando ele puxa ela de casa. Eu achei meio estranha essa cena, não sei o que você achou quando ele fala: Não, porque sei lá, você precisa vir comigo, você tá em perigo. Ela, tá bom. E ela concorda muito rápido. Eu falei, cara, isso pode ou não pode ser ela, né? Porque ela é assim também, a personalidade dela é muito forte. E quando eles vão pro telhado, que tem essa cena que você já comentou no começo do episódio, que é incrível, que eles se beijam e tal, mas a gente descobre que no final não era a MJ de verdade. E aí eles Mano, vão pro esconderijo do Frank, né? é animal. Então, essa parte da MJ falando com ele fala, é pra suprimir a mutação, eu tô ficando violento, e ela, pô, mas eu tô aqui há 5 horas e eu não vi nada de assustador. Então ele já começa a ver, É. tipo, caramba, é uma situação que eu tenho que passar, tal, eu tenho que me acostumar. E essa da MJ, eu acho que ela aceitou porque ela sente alguma coisa em relação a ele que ela não sabe explicar. E é meio Mas de não era ela confiança. ali. Não Não, era ali ela, já era a era. Jean Grey. Ali não era a Jean Grey Não, já? Eu acho que ali já era a Jean Grey, não era? eu acho que não, porque eu acho que tem essa questão de distância e Eu tal. fiquei um Eu não pouco na sei. dúvida.
Eu fiquei um pouco na Ah, dúvida, porque não. assim, é algo que ali é algo que a MJ faria, mas eu acho que já estava na pele, a Jean Grey já estava controlando ela. Foi justamente para atrair o Peter Parker. Mas foi como eu interpretei. É. Não, é isso mesmo. E sabe por que, que é isso mesmo confirmado? Porque quando ele tá balançando na teia, quando ele pega ela no apartamento, ela vai de boa. E quando ele tá levando ela pra casa de novo, ela tá apavorada. Ela fica tipo, eu tô escorregando, eu tô com medo, não sei o quê. Então realmente era isso, era ela mesmo. É, Então quando ela aceita, é a Jean na cabeça dela já. Da hora também, outro detalhezinho aí que na hora do sim. final ali realmente. Mas poderia ser a MJ por conta disso, né? Porque ela tem esse É, entendimento aí personalidade com ele. forte. E é legal que na cena, Exato. quando eles dão um beijo, todo o cinema faz, tipo, que da hora. Aí quando ele Caralho, fala que não mano, é ela, eu todo mundo, chorei. putz. Eu chorei nessa cena. Porque ela fala Peter, ele fica muito. Mano, eu vou chorar de novo. É, Ele eu fica gostei muito muito dessa feliz, cena. mano. Ele fica. E a gente Cara, torce pra que eles dois fiquem bem. E ele fica muito feliz, ele começa a chorar e ele fala: caralho, que bom que você lembrou de mim, não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando ela começa a falar, eu falei que. Mano, eu falei alto, desculpa quem tava aí do meu lado, mas todo mundo. Tiveram muitas reações altas nesse momento na sala de cinema. Todo mundo falando, filha da puta, mano, ela não tem esse direito, tá ligado? Ela é, maculou o relacionamento, a esperança do Peter. E aí ele fica muito puto também, é uma das horas que a gente vê ele ficando, né? é, Só que ele não tinha como agir naquele momento. Porque ele ia fazer o que? Ele ia bater na MJ, tá ligado? Tipo, não sim. tinha o que ele fazer, velho. Então, é aí que ela foi se criando como uma vilã que a gente fala, mano, o bagulho é louco. É, e isso volta também nessa situação. Tá, beleza, ele fez tudo o que ele fez no outro filme e não protegeu ela do mesmo jeito, porque no final a vilã chegou no grande amor dele, inclusive depois que ela se revela como Jean Grey, ela simplesmente se joga do prédio. E sai, né? E termina esse controle mental, que é quando ele E salva ele ela e decide salva, é. levar ela. Ele salva ela e decide levar ela pro esconderijo do Frank. E aí a E cena da Gwen, né? É a cena da Gwen que o Peter do Andrew Garfield não conseguiu salvar. Aí o Peter do Andrew Garfield salva a MJ da Zendaya em Homem-Aranha 3. Mas a gente teve também o momento do Tom Holland salvando. Então achei muito lindo, tá? Só um parênteses aí. sim. Não, não, mas é isso aí mesmo. Essa cena toda foi muito boa. E aí depois eles vão pro esconderijo do Frank, onde a gente vê essa relação entre eles também se desenvolvendo. E aí tem umas cenas muito pesadas, né? Porque assim, acontecem algumas coisas enquanto ela tá no esconderijo, e, e enquanto ela tá no esconderijo, ela descobre a carta. E ela fala, né, depois que passa um tempo que ela lê a carta, ela olha pra ele e fala assim, cara, eu li essa carta inteira, a gente tinha uma relação, ela descobre tudo, mas ela fala assim, mas eu não sinto nada por você, eu não te amo. Eu falei, nossa, pesado, mano. Que daí vai quando ele leva ela pra casa, né, depois. Você ficou Sim, também na bad igual eu fiquei? eu fiquei na bad. Ele vai reverter isso em algum momento, é claro, mas eu fiquei bem na Sim, bad. E aí ela traz de volta esse mesmo discurso, mas num outro contexto, de quem é você pra decidir isso pelos outros? Né? Porque ele fala, eu fiz isso pra te proteger ela, mas essa não é uma decisão que cabe a você. Tipo, eu deveria poder escolher se eu quero lembrar ou não, né? E tipo assim, você fez pra me proteger, mas eu tô aqui escondida, então não deu muito certo. E isso também é uma situação que acontece com o Peter do Andrew Garfield. Porque o pai da Gwen fala pra ele, se afasta dela. E aí depois ela fala, isso quem decide sou eu, ela fala pra ele e eles voltam a se aproximar. Então eu gosto também de como essa situação vem e a interpretação da Zendaya é muito importante, porque a Zendaya ela é top, tipo assim, é é, absurdo, né? E sim. quando ela tá entregando isso, você não pode decidir isso pelas pessoas, não sei o quê. E aí depois e a gente achava que ia ser tudo bem, né? E aí depois eles iam se beijar, eu achei. Eles iam se beijar, ela ia vomitar ali porque o feitiço ia acabar e ela ia lembrar ficar tudo certo. Quando ela fala, eu não te amo, não sei o que, caralho, maluco, É, nossa, não é. sobrou nada. Nada, não Nossa, sobrou nada. mano, Bom, foi mas foda. assim, é parte, né? É ele lidando com as consequências das escolhas que ele fez, e é isso. Mas também é legal que depois dessa cena, quando ele leva ela pra casa, tem um momento que ela fala, né? Aquela situação meio estranha, tipo, o que eu faço agora? E ela fala, você não quer subir? E ali a gente tem uma das cenas mais legais, assim, na minha opinião, em termos de química do filme, que são os três juntos. E é incrível como os três funcionam juntos, né? O Peter o tempo todo com a máscara, mas ali interagindo com o Ned. O Ned mostra pra ele o aplicativo que ele criou lá pro Localize o Homem-Aranha. Muito bom aquele aplicativo. E eles têm uma interação como eles tinham. E é por isso que eu falo dos primeiros filmes. Quem assistiu os primeiros filmes, pra relembrar, vai entender o porquê que a química deles é tão boa. E essa cena é a última cena antes do terceiro ato, antes da gente ir pro final do filme. E eu achei muito boa. Não sei se você achou também.
Achei muito boa, também é uma cena emocionante e tal. A gente, tipo assim, eu acho que a cena que todo mundo chora é a cena da Tia May. Mas essas cenas dos três eu chorei. Essa da Zendaya, da MJ, quando ele beija ela, eu chorei também. De emoção, porque foi antes da revelação, né, de que ela estava sendo controlada. E eles estão montando, eu acho que é aquele Lego de Star Wars da Estrela da Morte que o Ned leva pra ele no primeiro filme, né, em Homecoming. Então é bem legal ver isso também. E, pô, foi fantástico. E ela desenha ele sem a máscara, né? Porque ela já tinha visto. Então eu É, achei muito simbólico esse filme. Por isso que eu falo que esse filme engloba muita coisa, mano. Porque ele é muito é. completo. Nas Não, cenas de e é ação ele um, entrega uma puta de uma ação. Tem um vilão que você xinga em certo momento. Você, filha da puta que tá fazendo, cara. E tem tudo. É completo demais, mano. e é um enredo, e é muito amarradinho, né? Às vezes tem filmes que eles são confusos no começo e se explicam no final, mas esse não. Ele é um enredo muito amarrado, que ele vai se explicando e você vai entendendo toda a trama desde o começo. Inclusive, a partir dessa cena, né? Daí eles têm um call, ele faz outro call com a Viúva Negra, que ela alerta pra eles tudo o que tá acontecendo. E é muito legal que foi essa cena que você falou também no começo, do Ned falando, nossa, é a Viúva Negra. Muito boa essa cena. E é quando eles são chamados pro terceiro ato, que aí a gente começa uma das partes mais legais do filme. E o terceiro ato ele começa justamente com a Jean Grey invadindo o prédio do controle de danos. E aí foi muito legal que quando começou essa cena, a gente ouve as pancadas, né? Que ela tá tentando acessar o cofre. Pum, eu falei, cara, o que que é essas pancadas? Como que ela tá? Que é uma máquina? Aí depois a gente descobre que é o Hulk, ainda na forma de Professor Hulk. Exato. E aí, a gente tem também nesse momento a MJ falando: eu não lembrei de nada quando ela tava na minha mente. Ah, é Que é aí que verdade. ele destrava que o cara tava mentindo pra ele, o cara do Damage Control, que é depois disso, né? Depois do Hulk, ela é capturada. Então vamos falar um pouquinho do Hulk. Outra coisa que as pessoas reclamavam, além de o Tony Stark ajuda muito e o Peter tem que ser independente, eu sinto falta do Hulk raivoso, não sei o que, e a gente teve, né? Então, porra, a cena do Hulk com o Homem-Aranha é muito boa, porque, mano, o Hulk arrebenta ele, arrebenta. E ele tem uma pancadaria na mesma vibe dos Chitauri, quando ele pega um Chitauri no prédio, ele vira, pega outro aqui, ele faz isso com o Homem-Aranha, ele pega o Homem-Aranha, mano, pô, no prédio, assim. Então, é uma luta que o Homem-Aranha faz as coisas de aranha dele pra tentar segurar o Hulk. Ele amarra o Hulk num prédio inteiro e o Hulk leva todos os escombros com ele. Então, em termos de força bruta, ela foi bem representada. Em termos de não tem como lidar com o Hulk, também foi. Porque o Homem-Aranha não consegue lidar. O Homem-Aranha lidou com o Doutor Estranho em Homem-Aranha 3. Porque ele usou a inteligência dele pra ganhar do Doutor Estranho. Mas ele não consegue lidar com o Hulk e aqui ele não lida com o Hulk. Ele faz o Hulk recobrar a memória, né? O Bruce Banner, e aí a ameaça termina. Mas é legal porque até o Justiceiro foge, né? Ele fala: então segura É, o Hulk aí que eu vou lá pegar a menina. Aí ele: você tá fazendo isso só pra fugir do Hulk? Aí o Frank: talvez, acho que sim. Tipo, ele vai embora, foda-se. É legal que ele vai junto com ele. Inclusive, pra mim, esse é assim, o ponto alto entre os dois. Tem uma cena que é tão boa que eles estão vendo pela câmera, os dois discutindo. Eu falo, caralho, parece irmão mais velho, irmão mais novo. Ele e o Punisher. E quando o Punisher chega, atirando, fazendo cócega no Hulk, né? Ele fala, pô, é o Hulk, cara, o que que você tá fazendo aqui, tá ligado? Porra, é muito bom, cara. Mas tem uma E, cena bom, a muito luta. boa nisso, que tipo assim, não faz efeito nenhum no Hulk, mas é quando o Peter puxa o Justiceiro com a teia e o Justiceiro passa embaixo do Hulk, o Hulk tá pulando e ele É, passa é. metralhando. Mano, é animal, mas Mano, tipo, é não tem muito efeito foda, nenhum. ele é muito foda. E aí é legal que enquanto eles estão nessa treta violenta, e acho que assim, ó, se você for parar pra pensar na participação toda do Hulk, para mim foi basicamente pro Hulk Smash voltar, pro Hulk Esmaga voltar, porque ele tem a ideia do inibidor com o Bruce Banner, mas no final a própria MJ que dá uma ideia para ele reverter o superaquecimento. Então no final do dia o Hulk tem essa participação, mas claro, no final é para falar que o Hulk Esmaga voltou, que quebra tudo, é o que você falou, Que cenas ainda de tá luta lá, né? foda. Ele tá lá, tem uma cena muito foda que ele tá batendo no Homem-Aranha com um monte de teia assim, presa nele. Quando você vai ver, tem um take de fora do prédio. Ele tá batendo no Homem-Aranha com um monte de pedra presa nele na teia. Então, assim, porra, é muito foda. Então, assim, estabeleceu essa volta, ele lembra quem que é o Peter, e aí tá aí. O Hulk e Smash tá aí, a gente vai ver ele nos próximos filmes, isso tá estabelecido. Isso é bom porque quando a Jean estava controlando, era o Professor Hulk ainda. Porque ela Sim, tinha uma consciência humana pra controlar. Quando muda pro Hulk mesmo, ele fica maior, tanto que o Peter fala, não sabia que você ficava desse tamanho. E aí ele fala com o Peter, ele fala, não tem Banner, não tem garota, only Hulk, né? E aí ele sai na porrada.
Então, é justamente para mostrar que ainda tá lá, que não é só o professor Hulk que vai entrar em ação. Tem esse Sim. Hulk descontrolado também, que é o único que lembra do Peter Parker. E quando ele lembra que o Peter é um amigo, fica tudo bem. Porque o Hulk também sabe agir em sintonia. Em Vingadores, ele luta do lado dos Vingadores. Ele não sai pegando todo Sim. mundo indiscriminado. Ele bate no Tony Stark. Não. Ele briga com o Sim. Thor porque o Thor provoca ele, né? Então, é isso. Ele só tem um problema de controle de raiva ali. Mas ele É, tem as relações. O Hulk tem amigos também. Então, eu do achei jeitinho legal como dele, eles né? usam. E assim, a única coisa que eu falei, caralho, ele é burro nesse nível, era o justiceiro falando, eu vou atrás da menina. Ele achou que ele ia pegar ela antes, né? Porque ele tem essa arrogância. Mas ela controla a mente dele imediatamente, né? Achei É, mas engraçado também, porque eu falei, porra. Mas até ele fala, o Peter tenta falar pra ele, não se aproxima mais do que 10 metros, né? Porque durante o filme fica estabelecido que ela dá esses saltos de mente no intervalo de até 10 metros, que ela também tá aprendendo a lidar com os poderes. Mas não adianta porra nenhuma, ele é controlado e ela usa ele pra abrir o cofre onde tava lá o diretor e tudo mais. E é quando a gente vê justamente a captura da Jean Grey, né? E tem uma cena muito foda que ela fala, eu sou a Jean Grey e tudo mais. E até esse momento a gente realmente ainda via ela como a vilã do filme, né? Quando ele consegue acessar, e aí o Homem-Aranha, mais uma vez, impede o Punisher de matar todo mundo que tá dentro do cofre. É, em linha com aquilo que a gente tá falando da série, na série é uma coisa, no filme é outra, eles conseguem evitar, mas eles não evitam o ato do Punisher, mas sim a consequência. E enfim, e aí a Jean Grey é capturada. E as últimas palavras que ela fala de ser capturada é Sarah. E aí, Sim. vai você, mano. Quero saber o que você achou do momento da descoberta do nome, porque o Peter tá lá fazendo as Ah, pesquisas e foda. ele fala: E agora nós temos um nome, Jean não sei o que Grey, né? E aí a Helena ou a Helena, MJ fala Jean Grey. Falei, caralho, mano. Oh, tipo assim, foda. a gente já sabia, mas a preparação foi muito absurda, velho. Tipo assim, cara, Nossa, temos um nome. Ele preparou a audiência. E eu sinto muito por uma pessoa que estava sentada na minha frente na sessão, porque ela foi ao banheiro nessa hora. E aí nossa, quando esse cara voltou do banheiro, o maluco do lado dele falou assim: Falaram que é a Jean Grey, ele não acredito. Falei, puta. Falei, nossa, caralho, velho, cara. que ele foi. Não, vai no Ele achou que banheiro não ia. antes, cara. Ele achou que não ia acontecer nada nessa cena, mano. E quando ele fala, temos um nome e aparece ali, eu falei, caralho, finalmente, mano, que coisa boa. Foda, Que coisa boa. foda. E aí a Cinema gente tem tudo aplaudiu. isso que. É. Aí a gente tem tudo isso que você falou, dela falando do Sarah. Aí o Peter vai lá falar com o cara do Damage Control, fala, ela falou de Sarah. E aí ele, quando ela entrou na minha mente, ela acessou uma memória que é muito pesada pra mim. Pô, que balela. Quando ele falou isso, eu falei, pô, isso é mentira, caralho. E o Peter, sinto muito. Eu falei, mano, que porra é essa, Papinho. velho? Por que, que ela ia falar pra você, Sarah, pra você mexer com a cabeça do cara? What the fuck, né? E aí, beleza. Aí quando a MJ fala, quando ela estava na minha mente eu não lembrava de nada, ele percebe que o cara estava mentindo justamente porque ele falou que ele sabia o que ela tinha acessado na mente dele, não dá pra saber. E aí ele, caralho, tão mentindo. E aí ele volta quando ela já estava totalmente presa e os caras treinando o poder dela, né, fazendo as É uma pesquisas ali. tortura, né? E a gente, Praticamente uma tortura, né? é, e a gente vê que Sarah Gray, a irmã da Jean Grey, que está morta já no filme. E ela era poderosa, ela era mais velha, mais experiente, mas a Jean Grey é muito mais poderosa. Então eles estabelecem isso também. E isso que você falou é importante, dela só conseguir dar saltos de 10 metros, porque ela estava ainda aprendendo. Porque a hora que ela libera o poder, que os caras começam a fazer os testes, eles falam, mano, fudeu, bota o inibidor de novo. E aí o cara não consegue, ela consegue se desprender. Este é um momento de abrangência de poder dos melhores. Tem outros É. desses, assim, nesse nível, que é quando a Wanda se torna feiticeira escarlate em WandaVision, que é absurdo. E esse aqui é. Mano, os caras. Caralho, inibidor, inibidor! Aí, quando o cara tentando apertar o barulho do inibidor, ele olha assim: Não posso fazer isso. E aí, mano, ó. Aí ela Já era. começa. E Não, aí, de 10 metros, vai pra quilômetro e puf! E dá um estourão assim na cidade. E isso daí, na análise do trailer, eu falei, né? Que tinha parado na frente do Justiceiro. E eu falei: Talvez ele esteja fora do raio de ação. E realmente ele estava realmente fora do raio de ação. Assim, um pouco. Ela travou em quilômetros. E é muito foda. Porque ela perdeu o controle e ela travou todo mundo. Não é que ela tava controlando, tava todo mundo ciente do que tava acontecendo. Tanto que a MJ começa a chorar. E eu acho que o Ned também chora. Porque eles não conseguem. Talvez eles chorem porque tenha um reflexo da memória dela dentro deles. Eles não sabem o que é, eles não estão vendo a Jean Grey, mas eles estão sentindo esse remorso, a tristeza que ela sente e tudo mais. E por conta da Sarah, da irmã dela. E aí a Sarah ficava falando desse VMAX aí, VMAX, VMAX, VMAX.
Referência a Max de Stranger Things? Não é, tá, gente? Brincadeira. E aí ela Poderia, olha pra poderia cima, ser. ela vê que o ar-condicionado da sala é vente Max e o ENT tava coberto. Então a última coisa que a Sarah viu foi o VMAX. Ela morreu naquela sala e quando ela percebe isso que ela consegue dar esse choque de poder. E uma coisa que eu achei interessante é que a fitinha lá de enrolar o cabelo que a Sarah dá pra ela é verde e amarelo. Então vai ser por isso que quando ela tiver um uniforme, vai ser verde e amarelo, que são as cores do uniforme da Jean Grey dos quadrinhos, por conta da irmã. Né? A gente vê o negócio que ela usa, o Legal. prendedorzinho, é verde e amarelo. Eu falei, caralho, ó, a cor do traje aí já tá explicada. Então é isso que você falou, né? Eles já preparam vários conflitos nesse filme de uma É, maneira sutil, que é assim que eu gosto. Não é expositivo, não tem que ficar explicando toda hora. É bem sutil. E eles preparam também isso. Quando ela tiver o traje dela, ela vai escolher as cores verde e amarelo. Não tem nada a ver com ela de primeiro momento que a gente veja assim. Mas são as cores da Priscilinha, da irmã dela, que é a única coisa que ela tem da Sarah com ela até hoje. Então achei bem legal bem toda essa legal. construção, a forma que ela demonstra esse poder. Quando ela fala, a cena mais absurda emocionalmente falando. Não pense que eu não consigo entrar na sua mente também. Ela fala pro Peter porque ela não tinha conseguido até então. E aí ele fala, entra aí. E mano, quando. Puta, eu vou chorar. Quando ela tá Aí, conversando com a só, tia May, velho. Pode falar, pode falar. e só antes dessa cena, é importante justamente quando ela tem esse ataque paralisa na metade de Nova York, o Peter não é afetado. E aí, antes dele chegar nela, dele falar, não, pode entrar na minha mente, tem uma cena que é, para mim, uma das melhores cenas de ação do filme, que é justamente quando o Peter, ele vai enfrentar o tentáculo, ele tá tomando um pau deles, um pouco antes da sala, e aí ele começa a lembrar justamente da conversa que ele teve. Cara, tem mudanças que a gente tem que deixar vir e deixar acontecer. Que é quando ele tira o inibidor que ele vem usando até então, né? Depois que ele resolveu o problema do superaquecimento. E ele tem a mutação por completo. E aí, mano, é uma cena foda. É o que você falou da teia. A teia antes estava. A teia não chegava, a teia passou a destruir as armas dos inimigos. Ele, golpe novo, soltando, rodopiando, jogando teia pra todo lugar. Com olho preto, só que quando ele pousa no chão, o olho volta ao normal. Então mostra que ele não precisa ser só o Homem-Aranha, que foi a decisão que ele escolheu no começo do filme, mas que ele pode ser o Homem-Aranha e o Peter Parker. E as pessoas que ele ama vão sempre estar em risco, é parte de ser um super-herói. E aí ele entende essa decisão, e isso acontece antes dele acessar a sala e ir para essa cena aí que ela fala: ah, não pensa que eu posso acessar sua mente. Ele fala, então chega aí. E aí é uma cena muito É. emocionante. E essa do tentáculo é muito boa também, que você falou, porque assim, o Damage Control tem arma para as teias dele, né? Mas eles têm arma pro material que o fluido é feito, não para uma teia de aranha de verdade. Então, quando ele solta a teia real, orgânica, eles não conseguem fazer nada. E os sentidos dele ficam muito melhores. Tipo assim, o Homem-Aranha já era foda, ele já era muito mais rápido que um super soldado, tanto que em Guerra Civil a gente vê ele correndo mais, ele segurando o Buck, então ele era muito mais forte que o super soldado também. E tudo isso foi ampliado num nível absurdo, porque tudo que ele estava tendo dificuldade para acompanhar do tentáculo fica lento para ele. Então, ele fica mais forte, ele fica muito mais rápido. A gente vê, tipo, ele olhando tudo em câmera lenta, ele desvia assim, normal, tal, não sei o quê. Então, essa cena é fantástica. E ela fala uma coisa pra ele nesse momento também. Ué, tá surpreso que o Damage Control que você tanto ama tem armas próprias pra você? Né? Para É, quando você sair do controle, para quando você fizer alguma coisa que eles não querem, isso é muito bom, né? E aí a gente chega nesse momento que, por mais que eu já tenha preparado aqui, quase chorado, eu acho que eu não vou ficar livre de chorar de novo, que é quando ele fala entra aí e a gente vê a Tia May conversando com o Peter, que é uma cena que a gente tinha visto no começo, e aí muda para ela, né? Muda para a Jean e ela tá lá vendo o que e a Tia May vai falando, aquele monte, cara, é foda. Não, e não sabe o dá. que, e sabe o que que é foda? Depois que você ouve tudo, ela recebendo o conselho da Tia May, como ele recebeu no passado, o mais foda ainda dessa cena é que quando ela acaba, sai a Tia May e ele senta no lugar da Tia May. Ó, nossa, me arrepiei aqui, porque assim, mano, como quem diz, olha a evolução desse personagem. Ele começou como um adolescente lá em Civil War, e agora ele tá na função de aconselhar essa galera que vai vir. Ele vai ser o líder dessa galera. Então, essa cena foi muito foda. Cara, me Muito arrepio só de orgânico, né? lembrar. Muito, muito. Quando ele senta assim do lado dela, eu falo, caralho, tipo, tá acontecendo na nossa frente aqui, sabe? Hoje ele é que tá dando os conselhos. É, assim, cara, que solução incrível pra trazer a Jean Grey assim de volta pra consciência, é justamente quando ele consegue romper todo o feitiço que ela, feitiço não, né? O poder que ela tinha jogado na cidade.
é um desenvolvimento muito orgânico, muito bem trabalhado. E agora que me veio isso aqui, uma das primeiras cenas que ele tem com o Tony Stark é sentado nessa mesma cama. Que o Tony põe a mão no ombro dele e fala, é difícil, não sei o que, qualquer coisa eu tô aqui. E aí quando ele chega, ela fala, sinto muito pela sua tia, ele fala, sinto muito pela sua irmã. E ela fala, mas eu não tenho ninguém. E ele fala, você tem a mim. Tipo, caralho. Aí eu É falei, foda. mano, que foda. E aí eu vi, antes do filme, muita gente falando, eu não vejo como a Jean Grey pode se encaixar num filme do Homem-Aranha, não sei o que, não sei o que lá. E, mano, a relação que eles vão ter a partir de hoje no CM vai ser muito foda. Porque eles Sim, tiveram este contexto inicial e a Marvel ela chegou num nível que ela tem essas próprias histórias pra contar. Antes, a Era de Ultron era uma coisa que a gente já tinha visto nos quadrinhos, Homem de Ferro um 2 o Thor e tudo mais, mas a Marvel ela chega num momento que ela já tem um universo tão bem estabelecido com acontecimentos dele, que ela pode seguir novos rumos, sempre respeitando a essência dos personagens, que é o mais importante. E a relação do Homem-Aranha com os X-Men não é novidade, com o quarteto também não é novidade quando ele tiver, eventualmente. Ele já agiu em conjunto, tanto que na X-Men 97 lá, na animação clássica tem um episódio que o Homem-Aranha ajuda lá e tal, na animação do X-Men também, do Homem-Aranha aparece ele com o Wolverine, mas o que ele vai ter com a Jean Grey aqui é muito forte, porque eu vejo ele sendo um pilar para ela, sendo alguém que sempre vai ter um diálogo com os X-Men quando eles forem introduzidos, através dela, sabe? Então, quando ele precisar de intervir em alguma situação, vai ser através dela, porque eles têm essa relação. E quando ele fala você tem a mim, ela para, ela tipo se liberta de tudo, tal, fica mais tranquila. E é o momento que acaba essa posse, né? Porque o Frank Castle, sei lá, eles falam lá quantos quilômetros a abrangência dela, ele fica fora e ele atira pra dentro. A gente já viu o Frank Castle atirando de uma fronteira para outra, do México para os Estados Unidos. Então é uma coisa que ele faria. Quando o Peter vê, ele sente o tiro, ele já estava mais rápido, mais aguçado. Ele entra na frente, ele tira ela e ele toma o tiro, né? E ele fala: Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí depois a gente tem a cena de réplica de quadrinho, que é o Justiceiro entrando no hospital com o Peter assim. Essa acontece nas HQs do universo Ultimate. Mas, mano, que cena. Que cena. foda. É uma cena melhor que a outra, velho. Puta merda, que filme absurdo é esse? E aí, É, o Justiceiro, quando percebe o que ele fez, porque some tudo, né? A abrangência do poder dela era visível, ele conseguiu ver a parede. E desaparece, implode. E ele acha que deu certo, só que depois ele vê que não deu certo. E aí ele que chega no hospital com o Peter, e nesse momento a Jean Grey fica à distância, que ela já consegue ter um controle à distância. E quando o Peter acorda, um tempo considerável depois, né? A galera tava ficando lá dias, semanas na frente do hospital. Todo mundo torcendo pro Homem-Aranha, o herói de Nova York, acordar, porque ele é esse símbolo da cidade, ele é o amado por todos ali. E aí quando ele acorda, e ele pergunta, né? Ele fala pro justiceiro, cadê a Jean? Não sei o que, ele fala. Ela tava fazendo a magia voodoo dela aqui pra te deixar vivo. Então, assim, o nossa, corpo dele meio que parou, né? E ela tava fazendo ele lembrar de respirar. Porque porra, tem isso uma é muito cena que o foda. cara do Damage Control fala pra ela, respira, respira e tal. Ela estava fazendo ele lembrar de respirar, porque o corpo dele não ia lembrar. Então ele fala, ela ficou esse tempo todo mantendo você vivo. E agora que você acordou, ela se foi. Tipo, ele fala, acho que ela se foi. Então ela entrou num busão, foi embora. E vai cair numa mansão Xavier aí. Sei lá, já existe mansão Xavier? Não sei. Vamos ver pra onde ela vai, né? Mas, porra. E E aí vamos ver se. ele vem do carinho do povo, ele levanta. Aí o Punisher fala: Ó, se você quiser ir embora, eu tenho um plano. E aí ele desce como um civil. O Punisher lá em cima, né? O Homem-Aranha, ele fazendo. Isso aqui, achei animal. E isso aí não Caralho, descaracteriza o mano. personagem, tá, gente? A gente vê os momentos. Porra, a cena que ele olha pro Peter e fala: Você é exatamente o que eu pensei que você seria, um jovem de boa. Tipo, caralho, eu tô emocionado pra porra, velho. É. É tudo muito bonito. E aí, pra culminar esse momento emocionante, um dos menininhos ali que tá lá olhando o Homem-Aranha lá em cima, olha bem pra ele e faz o. Mano, assim, a química entre eles dois é surreal como funciona. Tem, assim, você conta nos dedos personagens que a química funciona tão bem, né? E o dos dois, assim, parece que eles
estão sempre juntos. Que toda essa cena é maravilhosa, toda essa construção. Ele até brinca, né? Eles sempre brincando um com o outro. Quando ele volta, o Frank dá uma ameaçada de chorar ali, acho que chega até a chorar. Ele, você está chorando, que não sei o que eles Ele ficam fala, eu jogando vi na cara você do outro, né? chorando, é. Ele fala, ah, mas eu te salvei lá não sei onde, eu te salvei. Então eles têm essa cena que você lembrou dela respirando pra salvar ele. Porra, cara, muito, muito, muito foda. Ela vai embora, eu espero que ela vá, acho que vai pra mansão, eu espero que a mansão inteira, né? Porque sempre que eu vejo a mansão, ela tá destruída. E agora não, né? Agora vai estar inteira. É, eu Mas quero saber enfim, como que eles vão fazer isso. pois é. Mas assim, que final de filme maravilhoso, um filme amarradinho. Assim, é muito bom ver esse tipo de filme. E aí eu vou falar só um detalhe aqui. O diretor desse filme é o diretor do Shang-Chi. Para Sim. mim, os russos, eles conseguem dirigir heróis como poucos. Núcleos diferentes. Você vê, desde O Soldado Invernal, Civil War, todos os filmes que eles dirigiram são filmes muito foda. E esse diretor, para mim, ele vai seguir essa essência, cara. Eu espero que ele seja um dos caras que vai ter muitos filmes nas próximas fases, porque ele é muito bom. Que filme ótimo. Os X-Men, eles estão com o diretor, o Jack Schreider, que fez Thunderbolts. É um bom diretor, ele tem a Excelente. marca dele também, certo? E o Dustin Daniel Cretton, que é o diretor de Shang-Chi e de Homem-Aranha, ele ia dirigir Vingadores Dinastia Kang. Quando Vingadores Dinastia Kang cai, né, aconteceu as coisas do Jonathan Majors, eles mudaram os planos e eles tiveram que recorrer aos irmãos Russo, eles viraram pro Dustin Daniel Cretton e falaram: Você quer o Homem-Aranha? Tanto que ele deu uma entrevista, ele falou: Pô, quando caiu Vingadores lá eu fiquei triste, mas aí o Kevin me ligou e falou: Você quer o Homem-Aranha? Eu fiquei muito feliz. E a Porra, gente tem que muito foda. agradecer porque ele pegou o Homem-Aranha e eu acho que assim, depois do que ele fez aqui, o Kevin Feige ele tem essa noção. Até porque ele ter dado X-Men pro Schreider depois de Thunderbolts não ter a bilheteria que se esperava, mostra que o Kevin Feige ele tem a visão além do mercado. Assim. O filme dos Thunderbolts é um filme sólido, é um filme muito bom, é um filme que tem uma identidade própria, muito boa. Assim como Eternos tem também, eu acho que a Chloe Zhao deveria fazer outras coisas na Marvel e quem sabe ela não vai fazer. Uhum. Mas eu acho que o Dustin Daniel Cretton, pelo menos, uma trilogia de Homem-Aranha nova ele vai Ah, fazer. sim. Sim. A gente vai Eles ter subiram a isso. prateleira, né? Se você pegar a prateleira, os russos estão lá em cima já, mas assim, ele tá pra mim, junto com o Ryan Coogler, ele tá na primeira, no top um assim. Pra mim é muito foda, muito foda. O E, Ryan Coogler é outro que tem muita coisa na Marvel também. sim, Já teve o Pantera 3. E aí, nessa, a gente tem muito. Vai ter sequência de Shang-Chi, não vai, não sei o que. Eu acho que com o sucesso de Homem-Aranha, se ele queria fazer uma sequência de Shang-Chi, o Dustin Daniel Cretton, a Marvel vai deixar. Até sim. porque. Até porque quando você fala é o diretor de Shang-Chi, as pessoas ficam animadas. É o significado de que o filme agradou. Né? Ele Sim. está numa fase da Marvel que saiu muita coisa, então muita coisa se perdeu E na ali. pandemia, né? E na pandemia, mas é um filme sólido também. De novo, É não é ótimo. tão apelativo quanto Homem-Aranha, porque não é um personagem tão conhecido quanto Homem-Aranha, não chega nem perto. Mas eu acho que ele vai fazer Shang-Chi 2, acho que vai ter. E acho que mais dois filmes do Homem-Aranha do Tom Holland ele faz. E quem sabe esses mutantes, quando eles. Tem que ver como que eles vão dividir os mutantes. Porque assim, se você pegar mutantes, dá pra você fazer vários filmes lá. E eu acho que. Eu sei que o Schreider vai fazer muita coisa boa também. Mas eu acho que o que ele fez com a Jean Grey aqui deveria Não, já deixar mostra. ele com a Jean Grey, velho. Tipo, porra, É. caralho, que bagulho foda. Não, foi muito Igual foda. o Tipo James assim, Gunn. O James Gunn ele era consultor de situações de Guardiões da Galáxia. Então, quando os irmãos Russo colocaram Guardiões da Galáxia em Ultimato, em Guerra Infinita, o James Gunn estava lá pra falar: não, ó, faz isso aqui desse jeito, isso aqui desse jeito. Eu acho que ele vai chegar numa situação dessa e esses novos diretores que estão chegando na Marvel, eles vão ter essa sinergia pra fazer com que as coisas funcionem e são pessoas que sabem o que estão fazendo, tá ligado? sim, sim. E isso me anima muito, porque são pessoas que Muito. sabem o que estão fazendo, são filmes com identidade. Eu acho que é justamente agora, acho que a meta deles é simplificar. E uma vez que eles simplificaram, eles vão seguir uma linha única com atores, atrizes, diretores, diretoras, assim, talentosíssimos. E, bom, isto posto, temos a cena pós-crédito. Quem ficou até o final, hein? Puta, mano, haja crédito, hein? Até o final do final, viu? Qual cena, Marcão? É o aplicativo do primeiro que o Justiceiro tava lá, né? O aplicativo do É Homem-Aranha, verdade. do que o Ned criou. E aí este aplicativo fala, Homem-Aranha não localizado. Não localizado. E a gente tá em Nova York e aí vai abrangindo. E aí chega na América inteira, América do Sul, América do Norte.
tudo e aí depois sai da Terra e aí fala Homem-Aranha localizado, ele estava no espaço. E aí depois aparece aquela clássica mensagem, o Peter Parker irá retornar. E aí eu quero saber de você, Doomsday ou Secret Wars? Porque ele tá no espaço. É tipo assim, eu não imagino o que tipo, se ele já está no espaço nesse momento, que aquilo ali mostrou, mas o aplicativo do Ned é tempo real, né? Então, pra mim o aplicativo funcionava tipo assim, alguém viu Homem-Aranha aqui, alguém fala lá e aparece. Como que alguém viu Homem-Aranha no espaço? Eu já não sei, né? A menos que o Bom, Justiceiro esteja com ele e o Justiceiro colocou. Ou alguém que tem sei um lá, aplicativo também. tá lá com Mas ele. a cena pós-créditos é isso. O Homem-Aranha está no espaço. E aí, amigo, é Guerras Secretas ou Doomsday. Eu, A é, personagem da Sede 5, ela está confirmada em Guerras Secretas. Ela está confirmada em Guerras Secretas. E até lá, eles já vão ter anunciado outros mutantes. Daqui a pouco a gente fala sobre os rumores que estão rolando aí, que são bons. Mas, o que você acha? Vai ser lá em eu, Doomsday já? não, eu acho que não. Eu acho que Doomsday vai ser nesse elenco realmente. Lembra das cadeirinhas lá? Eu acho que você pode ter uma surpresa ou outra, mas eu acho que Doomsday vai ficar nesse núcleo. Agora, Secret Wars, Ah, espera ver todo mundo, cara. Todo mundo. Porque precisa resolver todas as pontas soltas pra ficar para uma única timeline. a Catherine Newton, que é a Cassie Lang, ela não estava nas cadeiras e ela está confirmada no filme. E o Chris Evans também não estava na cadeira e está confirmado É. no filme. E a Peg, Então, né? Peg Parker talvez. também. E a Peg também. Então, talvez a gente tenha outras surpresas, mas realmente eu acho que não serão tantas. Eu acho. Durante a San Diego Comic Con, a gente vai falar mais disso em outro, porque esse aqui tá ficando muito longo, mas rapidinho. Surgiram aquelas bruxas lativerianas. Eu acho que ali a gente pode ter a Jean Grey da Fox, da primeira Fox, eu não sei. Mas eu acho que poderia ser uma delas. Porque não, eu esqueci o nome da atriz também, é funk, alguma coisa funk. Ela já falou várias vezes, cometeram um erro em não me chamar, fiquei triste por não ser chamada, não sei o quê. E outra que falou isso foi a Hailey Berry, que é a Tempestade. É, tá. E aí, o problema da Hailey Berry é que ela fez um filme com o Mark Ruffalo. E aí eles estão fazendo campanha de divulgação que o filme chegou em streaming juntos. E aí o cara fala, a gente tem um entrevistador. Essa semana saiu essa entrevista. Nós temos um lindo elefante na sala, que é a senhorita Hailey Berry. Ela estará em Doomsday. E aí, mano, a Hailey Berry fica quieta. E o Mark Ruffalo fica se coçando assim, ó. Tá ligado? E o Chris Hemsworth também tá nesse filme. É um filme muito bom, inclusive. Tá no Prime Video, eu esqueci o nome agora. E aí o Mark Ruffalo fica se segurando, velho. E ninguém fala nada. Então, pode ser que a gente tenha realmente surpresas aí no filme. Mas eu também acho que o Homem-Aranha vai ficar para Secret Wars. O significado dessa cena pós-créditos é que o Homem-Aranha está no espaço. Agora, Sim. como eu já falei aqui que a Sede 5 foi confirmada no elenco de Guerras Secretas, outro motivo pra gente falar que ia ser a Jean Grey, porque o que ia confirmar, por exemplo, Mary Jane, Rachel Cole. Hum. Mary Jane, pra começar, vamos nem falar disso de novo. Rachel Cole, personagens assim, sabe? Então ela tinha que ter um nível absurdo aí de habilidade pra ser isso. E se ela, criança, já tem essa abrangência de poder, imagina o que ela vai fazer no auge. E ela não chegou nem perto de desmaiar. Eu gostei que a Marvel tirou essa porra. Era a Sue e a Jean Grey. As duas usavam o poder um pouquinho e já desmaiava. A Sue Storm fez o que fez lá no Quarteto Fantástico, não chegou nem perto de desmaiar. E a Jean agora também. E ela tá confirmada em Guerras Secretas, não deve aparecer em Doomsday. Talvez apareça, talvez não. Mas em Guerras Secretas ela vai aparecer. E nós temos a escalação para os filmes dos X-Men, o primeiro filme dos X-Men acontecendo, já tá num processo inicial, então começam a sair alguns rumores. E os rumores que nós temos até agora são Bill Skarsgård, que faz o Pennywise no It a Coisa, como Charles Xavier, pra gente ter uma noção de idade. E nós temos Adam Driver, que faz o Kylo Ren em Star Wars, como Magneto. Eu vou te falar que estes dois, eu bati palma quando eu vi. Porque dá um medo, né? A gente ver quem que eles vão escalar pra Magneto Xavier. E quando eu vi esses dois nomes... Porque tinha gente falando que o Patrick Wilson tava pra ser o Xavier. Eu fiquei um pouco preocupado, receoso. Tá? Nada contra o Patrick Wilson, mas eu acho que não segura. E aí, quando eu vi Bill Skarsgård e Adam Driver, eu falei, caralho, tomara que seja. Outro rumor. Pantera Negra 3 teria um X-Men. Porque a Marvel iria introduzir os mutantes aos poucos nesses outros filmes, assim como fez com a Jean Grey em Homem-Aranha. E aí, amigão, mutante em Pantera Negra se chama Ororo Monroe.
a Tempestade. A Tempestade tem um relacionamento com o T'Challa nos quadrinhos e o T'Challa do Chadwick Boseman tem um relacionamento com a Nakia. Só que agora a gente tem um outro T'Challa que é o filho do T'Challa. Então, sempre bom lembrar que esse é o T'Challa segundo, o T'Challa Júnior. Ele é o filho do T'Challa do Chadwick Boseman, não é uma variante, não é nada do tipo, vai ser o filho dele. Então a Tempestade pode ter um relacionamento com ele. Ainda mais se eles forem seguir o nível de idade que eles fizeram com a Sadie Sink para este novo Pantera Negra, que é o David Johnson, que é mais jovem também. Uma Tempestade não tão jovem quanto a Sadie, um pouquinho mais velha que a Sadie Sink, mas nessa média de idade. Tem uma atriz de Pecadores, que o povo tá colocando muito nos fancasts aí pra ser Tempestade. Eu acho que ia ser foda. Ela é um pouco mais velha até que o Johnson, talvez. Não tenho certeza. Mas ela é um pouco mais velha que a Sadie Sink, mas a Tempestade também é um pouco mais velha do que a Jean Grey, né? A Jean Grey, ela é da primeira formação dos X-Men, mas ela é das mais jovens que estavam ali, assim como a Vampira. E gosto, tá? Mas é isso Ó, que a gente tem de rumor até agora. Ah, e também tem Wagner Moura como Senhor Sinistro, que seria o primeiro vilão dos X-Men quando eles chegarem na Marvel. Esses três, então. Adam Driver como Magneto, Bill Skarsgård como Xavier e Wagner Moura como Senhor Sinistro. Tem mais algum aí, Ti? Qual que você acha desses três? Comenta aí. olha, eu acho que vale um episódio só pra isso, inclusive, para as teorias desses dois Vale. filmes aí, porque é muita coisa, senão a gente ficaria aqui mais 2 horas falando. Eu não tenho, por enquanto, eu não tenho mais nenhum de rumor, mas eu acho que a gente poderia, quando sair o próximo trailer, a gente fazer um Nexus Room focado em teorias. O que que você acha? Fechado. Então, Fechado. bora. Então é isso, vamos pra cima. É isso. Então, mais uma vez, mais alguma coisa pra falar sobre o filme, Ti? Não, só agradecer. Filme animal. Eu acho que eu vou ver de novo, Completo, mano. inclusive. Vou ver de novo. E cara, que bom. Me alegra ver que a Marvel tem acertado muito nos últimos filmes, nas últimas séries, e que continue assim, né? Que é o que a gente quer. A gente quer Marvel até 2050. Exatamente. Queremos muita Marvel e eles estão num caminho agora primoroso, principalmente com essas mentes criativas que eles foram achando nesse caminho conturbado que eles passaram, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está ouvindo, a você, Ti, por participar mais uma vez do Nexus Room aqui com a gente. Já é membro do Nexus sempre, né? Boa. E agradecer também a Dusty Daniel Cretton, Tom Holland, Zendaya, todo mundo que fez com que este filme saísse. Sadie Sink, você é uma baita de uma atriz, você É. está de parabéns e você vai ser uma das caras da Marvel daqui pra frente, com toda certeza, e isso me deixa muito empolgado, velho. Tipo assim, a Max em Stranger Things já era um bagulho de outro mundo, e ver a Sadie Sink abrindo o caminho para essa nova geração que vai chegar dos X-Men na Marvel, empolga muito, porque a gente vê que eles não Muito. estão para brincadeira. Eles estão confiando Não, muito que X-Men vai ser realmente algo até além do que os Vingadores foram. é Do muita que os gente Vingadores boa. são, né? Eles não foram. Sim, é muita gente boa junto, mostra que eles estão levando muito a sério o futuro e isso deixa a gente muito feliz. Mas obrigado de novo pelo convite, sempre uma honra estar aqui Sempre. e vamos lá, vamos até Doomsday aí de novo. Ah, ainda voltamos semana que vem, hein, com X-Men. Semana que vem, X-Men 97 de novo aqui com os nossos Nexus Room. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Valeu. Valeu!